Tudo bem com você? Eu sou uma filha amada de Deus, sou esposa do Cláudio, sou Silvana Evaristo, treinadora comportamental e também Master Coach Integral Sistêmico, e nós vamos dar aqui, algo inédito para sua vida, algo transformador ao início aqui do podcast Crescer e Contribuir. E eu não estou sozinha. Olha só que pessoas maravilhosas que vão se apresentar aqui, que fazem parte dessa jornada aqui comigo. Uau, uau! Eu me chamo Paulo Paulec, sou coach, filho amado de Deus, esposo da Emanuele, pai do Henrico e da Rebeca, empresário, fundador da Profetiva, e uma honra muito grande estar aqui hoje nesse podcast, e agradeço a Silvana pelo convite, e agradeço também o Cláudio, o esposo da Silvana, que está nos bastidores aí, mas é ele que conduz isso aqui com muita maestria, que está no planejamento estratégico do nosso podcast, né? Então, honra a você, Cláudio, que está aí atrás, fazendo toda a diferença na nossa vida. Então, eu sou Emanuele Paulec, filha amada de Deus, esposa do Paulo, mãe da Rebeca e do Henrico, de 2 anjinhos no céu. E também sou empresária na empresa Profetiva. Uma satisfação, uma alegria e até uma realização pessoal estar aqui hoje, né? Algum tempo atrás eu não me sentia merecedora de estar aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre crença, sobre merecimento. Então para mim é uma satisfação e uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês. Para mim também, eu sou muito grata por poder compartilhar essa história, esse momento. Eu creio, foi Deus que preparou hoje esse momento, esse lugar, esse local, esse podcast, que eu tenho certeza que vai fazer com que muitas pessoas cresçam e contribuam, porque eu me sinto assim muito grata, principalmente vendo a história da Manu e do Paulo. É uma história muito profunda, muito impactante, e talvez aí, se prepare, grandes emoções estão por vir, porque a história de vocês merece ser contada. Precisa ser contada, que eu tenho certeza que pessoas já passaram por o que vocês passaram, e talvez elas se vejam assim numa situação que elas estão desacreditadas. E é justamente esse o intuito desse podcast, para que as pessoas, por exemplo, assim, o empresário, a pessoa de negócios que não vê saída, que é a pessoa que não cresce, que não tem lucro na sua empresa, no seu negócio, para que ela saia disso. E tem maneiras, porque eu conheço pessoas que passaram por isso e hoje estão alavancadas. Eu conheço pessoas que estavam com obesidade, com depressão, bem no fundo do poço, e elas saíram disso, principalmente pela metodologia aqui que nós temos em comum, que nós já vamos mencionar aqui, e é algo extraordinário. Então, isso precisa ser contado, não é mesmo, Paulo? Sim, com certeza. São grandes mudanças que acontecem na nossa vida a partir das pessoas certas com que nos conectamos, com as metodologias adequadas. A transformação realmente, com a permissão de Deus, ela acontece. Então a pessoa, sim, ela pode desejar ter uma visão mais ambiciosa, e quando a gente fala ambicioso, não levem para o lado pejorativo, porque ambição é bem diferente de ganância, né? Ganância é aquilo que a pessoa faz e passa por cima de tudo e de todos para conquistar o que quer, e a ambição é no sentido de sempre queremos melhorar, queremos evoluir, queremos algo melhor para nossas vidas e para os nossos. É isso. E muito se fala, né, Silvana, em abundância, vida plena. Quais são as áreas, Silvana, dentro da metodologia, você como treinadora, né, como 8 anos já, né, Sil, que você está, não? Posso te chamar de Sil, carinhosamente? Sim, Sil? por favor. 8, 9 anos que você está na jornada? Isso, 7 anos. Fazem 7 anos que eu estou nessa jornada, com a metodologia CIS, da Febracis, do Paulo Vieira, da Camila Vieira, que já transformou assim, milhares de vidas. E por isso que nós estamos aqui. E essa jornada, a vida, ela precisa ser sistêmica. Nós aprendemos isso na metodologia. Porque o que adianta, muitas vezes, a pessoa ela ir muito bem na vida profissional se ela perder a saúde, se ela conquistar muito dinheiro e de repente ela pode perder a parte conjugal, a relação com os filhos. Então a vida ela precisa ser sistêmica, porque
A vida não é só trabalhar, né, Manu? Trabalhar e pagar contas e acabou, ir para casa e tudo mais. Não. Nós precisamos ter o nosso momento de espiritualidade, o nosso cuidado com o nosso físico, com a nossa saúde, o cuidado, sim, aprender a lidar com o dinheiro, com as finanças, com a parte profissional, entender que eu tenho que ter meus momentos com a parte conjugal, com os filhos. Então, nós trabalhamos essas áreas para que elas possam fluir. E assim, o mais importante, eu acho que vocês representam bem isso. Essa vida sistêmica, vocês estão no processo, vocês estão vivenciando isso. E nos meus treinamentos, seja com os alunos ali, individual, os coaching que nós chamamos, como também, assim, quando eu faço as turmas, eu vejo o divisor de águas para aqueles que se permitem e permanecem na jornada. E vocês são esse exemplo que eu tenho certeza que vão contribuir muito aqui. E eu quero, assim, já direcionar uma pergunta aqui para a Manu. Nessa vida sistêmica, Manu, eu quero que você me conte, assim, para mim e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, quem era a Emanuele antes do CIS e quem é hoje. Porque depois nós vamos contar o que é a metodologia CIS, o que é o método CIS. Quem é a Manu antes e depois do CIS? Olha, aí dá bastante pano para manga, né? A Manu, antes do CIS, era uma mulher depressiva, né? Eu não tinha alegria na vida. Eu estava sempre cansada, sempre desanimada. E o que acontecia comigo? Tem vários tipos de depressão, né? Tem pessoas que se entregam na cama. Eu continuei a viver. Eu coloquei máscaras, né? Usei máscaras para continuar a vida. E no meu interior, primeiro que eu não admitia que eu tinha depressão, né? Então, acho que muitas pessoas falta essa coragem de admitir a depressão. Eu não admitia a depressão e eu usava máscara, eu ia trabalhar normal, eu cuidava dos meus filhos, tinha casamento, tudo normal, mas eu era uma pessoa triste e infeliz. O que me salvou é que eu tinha um pouco de gratidão, um pouco. Então, eu falava assim, meu Deus, por que eu sinto essa tristeza se eu tenho 2 filhos saudáveis, tenho um marido, tenho casa e tenho empresa? Por que eu me sinto assim? Então, aquele restinho, um pouquinho de gratidão que eu tinha que me fez dar o próximo passo. E aí, no nosso relacionamento, né, nós tínhamos vícios emocionais. O Paulo era viciado em crítica e eu viciado em ser criticada. E cada crítica que eu ia recebendo, eu ia acolhendo para mim. Então, cada vez eu estava indo mais no fundo do poço. E aí chegou um determinado dia que eu falei, chega, eu não aguento mais. Eu queria dar um passo, né? Eu estava num ponto muito profundo e muito obscuro da depressão. E eu acho que o Paulo nem sabia disso, né? Mas quando eu deixava meus filhos na escola, eu pensava assim, nossa, e se eu batesse o carro agora? E eu nunca tive o pensamento, eu vou acabar com a minha vida. Mas eu pensava, e se isso acontecesse comigo? E se tivesse uma doença terminal e eu morresse? E o que me fazia não me entregar era pensar nos meus filhos, né, na minha mãe, no Paulo. Eu falava, nossa, não posso fazer isso com eles. Era a única, o pontinho de gratidão que me dava força. E eu estava num ponto tão obscuro que eu cheguei a escrever uma cartinha, né? Então, eu escrevi uma cartinha como se fosse uma despedida, né? E aquela cartinha, que era várias folhas, eu escrevia como se fosse um parágrafo por dia. Então, eu falava, hoje eu vou escrever tal coisa. Ia lá e escrevia. E essa cartinha estava no meio de um caderno meu do trabalho. E lá eu ia escrevendo com uma caneta vermelha aquela cartinha. E aí eu falei, não posso mais isso. E eu estava no Instagram lá, né? Rolando feed. Vendo a vida alheia das pessoas, a felicidade das pessoas, porque a minha não tinha felicidade e alegria. E, de repente, uma influencer que eu seguia, Letícia de Paula, ela postou exatamente a minha vida. Infeliz no casamento, sem propósito, com depressão, com a falta... E, gente, depressão não é falta de Deus, tá? É muito importante deixar isso claro. Eu não tinha um relacionamento aprofundado com Deus, mas eu acreditava, estava rezando, mas a depressão não é a falta de Deus. E aí, nesse meu rolar, ela falou, eu fiz o método CIS e mudou a minha vida. E assim, não foi só ela falar, eu acompanhei a mudança dela. Ela era uma pessoa antes e ela tinha um brilho no olhar falando aquilo. A fisionomia dela mudou. Eu falei, eu quero isso. O que é isso? Eu quero isso. E comecei a pesquisar, e Paulo Vieira só tinha ouvido falar, nunca tinha lido um livro dele.
Falei, eu quero isso. Cheguei e falei, amor, quero fazer o método CIS dele. O que é isso? Eu falei, é um curso que a fulana aconteceu isso, eu quero para mim. Ele, tá, tem certeza? Eu falei, sim, eu quero. Interessante que quando ela me falou que estava rolando o feed e reteu a atenção dela, a primeira coisa que eu pensei, o meu julgamento foi charlatões da internet, né? Vendendo conteúdo para se beneficiar da dor alheia, da dor dos outros, né? E isso para mim foi muito marcante, porque aí, então, toda a nossa jornada de crescimento dessa história que a Manu está contando e que nós vamos contar no decorrer disso, quem colocou o pé foi a Manu e ela que proporcionou tudo isso para nós. Então, essa cartinha que ela está contando, eu tive a oportunidade de lê-la. Recentemente ela me entregou, eu estava sentado na minha mesa do escritório e ela entregou a carta, ela já estava com a identidade restaurada, curada da depressão. Ela falou, leia, rasgue e jogue fora. Então foi muito profundo eu ler uma carta que foi feita pela minha esposa, próprio punho, né? E ali ela agradecendo a mãe dela, me agradecendo, entregando os filhos dela, a Rebeca e o Henrico, aos cuidados da madrinha, aos cuidados do pai, aos cuidados da avó. Então, para mim, aquilo foi muito impactante. Então, a depressão é realmente algo muito grave e o CIS foi transformador na vida da Manu, na nossa vida, né? Sim. E sabe que isso tem sido... É comum, não é o normal, mas tem sido comum na vida de muitas pessoas por vários fatores, essa questão da depressão. E que bom, como é importante, né, Manu, quando as pessoas, elas contam, assim como você viu ali a influenciadora que teve a coragem de colocar, de ser vulnerável e apresentar uma dor, de se despir e falar, olha, eu estava assim, que talvez ela até mostrasse nas redes sociais que estava perfeito, que estava bom e tudo mais, mas de repente ela teve essa experiência, porque eu falo assim para as pessoas que no método CIS a pessoa ela vive também, é um método que é científico, porém ali acima de tudo a manifestação da graça de Deus acontece. Porque o método CIS, ele tem toda uma história por detrás, que foi Deus que trouxe a metodologia, enfim, entregou ao Paulo Vieira. E justamente das pessoas que mais são resgatadas são as pessoas com depressão. E assim, Manu, quando você fez o método CIS, conta mais, fala mais, que eu tô aqui bem emocionada já. Um pouquinho antes, né? Quando eu trouxe a informação pro Paulo, eu gosto de falar essa parte. O Paulo falou bem assim, tá bom, vai, mas eu quero o retorno do investimento. Falou assim pra mim. Bem jeito empresário que ele é, empresarial, né, queria o retorno do investimento. Então eu já fui com aquela pressãozinha, né? Mas enfim, cheguei no método CIS sozinha, não conhecia ninguém. Mas assim... O que aconteceu no método CIS? Conta para as pessoas, Manu, acho que é importante. Qual o método CIS que você fez? Que nós temos duas formas de fazer, né? Eu fiz o... Então, essa é outra informação. Eu falei, Paulo, é em Belo Horizonte, mas a minha crença de merecimento, o que eu pensava? Como eu vou para Belo Horizonte sozinha? Passagem de avião, hotel, Uber sozinha, ficar tanto tempo longe das crianças. Aquilo foi me dando uma angústia, assim, uma vontade de desistir, né? E, de repente, a Simone, lá da Febracis de Maringá, entrou em contato comigo e falou, não, vai ter em Cascavel Global, transmissão ao vivo. E eu fiquei com receio um pouco. E aí fui falar para o Paulo, vou fazer aqui em Cascavel, que aí não tem o deslocamento, não tem essa despesa a mais. Aí ele falou, não. Se é para fazer, tem que ser ao vivo, não vai ter graça nenhuma. E aí me mandaram vídeos do Paulo Vieira falando, enaltecendo sobre o Global, né, que é a transmissão ao vivo. Aí eu falei, não, amor, eu vou fazer esse. E aí eu mentalizei e foquei que para mim ia resolver e que eu ia fazer o Global. E eu fiz, e gente, foi transformador, é confortável, está na minha cidade, você sabe onde você vai se alimentar, é tudo mais, assim, confortável, não sei explicar. E a energia, a sala cria energia também. Sim. Eu sei que lá deve ter uma energia maior, mas a nossa sala criou a nossa energia. E tem os staffs, né, que também são coaches, também são treinadores, que estão ali dando assistência pra gente. Então, assim, foi transformador. Aí, cheguei no método CIS, né, fiz amizades que eu levo até hoje. Até ontem encontrei a Liga, minha amiga, que eu conheci no CIS. Cheguei lá sozinha, amuada, né, com a minha bolsa, minha garrafinha de água. E lá fez boom na minha mente. Como se fosse uma mágica, o CIS, ele trouxe a ciência que faltava eu entender.
porque eu participava de retiro, cura e libertação, recebia cura, era tocada, sentia o amor de Deus, mas voltava para a minha vida, era normal, era a mesma coisa. E ali no CIS eu entendi a ciência por trás da cura e do perdão. Então, quando eu entendi a ciência, né, as crenças, eu vi a minha vida assim, sabe como um filme que vai passando assim? Eu ia vendo, eu criança, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Eu assistia a minha vida. Eu tenho muita memória de infância, tem gente que não tem. Eu tenho memória desde bebê. Então, eu assistia a minha vida, entendi o porquê. E aí caiu uma chave. E aí, tem um momento específico lá, né? Não vamos dar spoiler do curso, mas que o Paulo Vieira fala, levanta quem tem depressão. E eu levantei. E no momento que eu ergui a bunda assim da cadeira, que eu levantei, eu senti a cura, como se alguém pegasse, assim, Deus, né? Deus pegava e tirava aquilo de mim. E eu falo que para mim era uma multidão, mas eram as pessoas da sala que vieram ao meu redor, assim, me abraçando. Eu chorava, chorava. E eu fui curada da depressão naquele momento. Não foi no momento final, que tem um momento final muito forte, né? Sim. No momento final, eu já estava curada da depressão. E foi assim. E no CIS, depois eu quero falar mais pra frente sobre o que eu tive de visão positiva de futuro, porque eu não tinha. A minha era -2, assim. Então, depois eu toco nesse assunto, que foi um ponto forte pra mim. E eu cheguei em casa, né? Amor, você tem que fazer o CIS. Amor, você vai fazer o CIS é pra você. Não no sentido dele ser curado, porque ele sempre teve visão positiva de futuro e eu ia puxando ele pra baixo, né? Falei, amor, você tem que fazer dele. Calma, mano. Calma. Primeiro eu quero ver a tua mudança. Aí deu uma semana, ele olhou para mim, pode fazer a minha inscrição naquele negócio aí. Na verdade, não precisou nem de uma semana, porque ela fez o CIS e o CIS tem uma carga horária intensa, são 60 horas de imersão de inteligência emocional que você pratica ali em 4 dias, né? 4 dias, né, Sil? Isso. Então, a Manu viveu aquilo profundamente, só que o CIS que ela fez terminava no domingo. Só que segunda. Terminava na segunda de manhã, só que entrava lá no domingo de manhã. Às 9 horas da manhã entrava e saía somente na segunda de manhã. E na segunda de manhã nós tínhamos uma reunião importante de negócios com os nossos ex-sócios da empresa Luvani, né? E ela saiu do CIS e foi direto para a reunião, e ela chegou na reunião, era uma outra pessoa, era uma outra mulher, era uma outra empresária. Mesmo sem dormir, cansadora. Sem dormir, foi de virada lá, e ela chegou naquela reunião. E eu falei, uau, eu quero isso também. Eu preciso disso. Falei, parece que ela está, né, com algum estímulo extra que não é só emocional. E eu falei, eu quero isso também. Então, passou uma semana para mim falar para ela que eu queria, mas naquele momento da reunião eu já tinha decidido. Falei, eu quero isso. Sabe o que é importante falar? Pessoal, ó, você que está aqui nos acompanhando, veja essa história. Ela tinha escrito, inclusive, a carta de despedida, porque ela pensava, sim, em alguma maneira de se auto-sabotar, de tirar a sua vida, de suicídio. E aí, o Paulo Vieira tem uma frase que fala assim, ó, mudanças acontecem rápido. E quando se fala depressão, as pessoas elas pensam que pode levar muito tempo, e talvez em alguns casos sim. Mas no caso da Manu, ela está compartilhando aqui, Paulo, algo assim surreal, um poder muito grande. Ou seja, ela entrou no método CIS depressiva e ela saiu restaurada. E a Manu, você pode ver no olhar dela, ela transmite vida. E não só isso, dá para perceber que ela quer transbordar. E quando eu conversei com você aquele dia, Manu, que eu falei, olha, você precisa contar essa história, vamos fazer um podcast. Isso que eu vi em você, eu vi vida. E eu pensei, meu Deus, nossa, ela tem que levar isso para os outros. Porque assim, eu converso com muitas pessoas, né? E às vezes a pessoa ela tá lá dentro da igreja, ela tá lá servindo, às vezes ela tem muito dinheiro, e às vezes, como você falou, tem os filhos, ela tem tudo para ser feliz. E você olha para ela, não é feliz. Não é feliz. Eu tenho um coach que ele é, gente, bilionário. E assim, a depressão na vida dele é uma coisa tão presente, tão triste, que tipo assim, ele tem muito dinheiro, mas muito. E um dia ele falou pra mim, eu só me sinto feliz quando você aplica essas ferramentas aqui, parece ser um momento assim que eu vivo. Então, assim, você vê que a pessoa, ela se perde em si mesma, nas suas emoções, e é algo muito triste, né, Paulo? E você percebia isso na Manu?
Então, veja o quanto isso é sério, né? Casais, vocês que têm a esposa do lado, ou esposa, você que tem o marido, você não consegue ver a depressão no seu companheiro. Como a Manu falou ali antes, veste uma armadura, né? Uma armadura, e você não consegue ver. A vida vai passando, você está ali na tua rotina e você não consegue olhar com afeto, com carinho e entrar em conexão com o teu companheiro, e você não percebe. Gente, é muito forte relatar. Mas eu ia morrer. Sim. Por quê? Já Porque estava morta, na verdade, o meu dentro. pensamento, ele atrai, né? Então, Sim. a gente estuda e vive isso, né? Que o nosso pensamento, a nossa visão de futuro... E qual que era a minha visão? Ai, se eu morresse agora? Ai, se eu tivesse um câncer? Eu nunca pensava assim no suicídio, vou tirar a minha vida. Mas eu ficava esperando que alguma coisa acontecesse comigo, né? Para não gerar, assim, muita culpa e muita dor em quem eu fosse deixar. Então, É um suicídio maquiado. Maquiado. Então, eu ficava esperando alguma coisa. O que ia acontecer comigo, gente? Eu ia morrer. Eu estava atraindo aquilo para minha vida. Isso é bíblico. Todos Sim. os meus temores vêm me visitar. Exatamente. Está na Bíblia. Exatamente. Então, eu falo para vocês que hoje eu estou viva. Viva. Graças ao método CIS. E é por isso que eu sou tão chata, por isso que eu quero que todo o meu ecossistema, toda a minha família, eu fico importunando todo mundo. Faça, faça, faça. Porque, gente, é ciência. É ciência com Deus. Então, é perfeito. Uau, é perfeito. É perfeito. E muito importante a Sil ter citado a Bíblia e a Manu ter falado de Deus. Esse era um outro preconceito que eu tinha. Eu sou católico, você estava falando do seu coach agora, que é bilionário. Eu estava vendo na quaresma do Frei Gilson, foi o Zé Neto lá semana passada, e ele falou uma frase muito marcante. Ele falou, olha, eu era tão pobre, que chegou um tempo da minha vida que eu só tinha dinheiro. Né? Então, realmente isso acontece. E é importante essa fala de Deus e de Bíblia, porque eu tinha o preconceito de que o Paulo Vieira é um evangélico, e eu, católico, eu não ia lá num ambiente que é religioso. Pois que eu fui, eu entendi, não tem nada a ver, não é um evento religioso. Não é uma imersão de inteligência emocional. É muito importante deixar isso claro para as pessoas, porque lá ninguém vai querer mudar a sua fé, ninguém vai querer agredir a sua fé. Sem dúvida. É um ambiente de inteligência emocional e que referencia a Deus muito, muito, porque tudo que nós temos e que nós somos, nós agradecemos, né? E somos gratos a Deus por isso. Mas não se fala de religião lá. É bem importante frisar isso. Mas eu estou bem curiosa. Não sei você aí que está nos acompanhando, porque você já viu a transformação da Manu. Eu falo que uma pessoa curada cura, uma pessoa transformada transforma. Eu tenho certeza que você também aí que está nos acompanhando. E o Paulo, como que foi? E aí, Paulo? Daí a Manu chegou naquele dia, naquela reunião, eu estou imaginando, transbordando vida, que nós sabemos Exato. que é assim que as pessoas que se permitem vivenciar essa jornada, é assim que elas saem. E aí, fala mais, por favor. E aí chegou a minha vez, né? Eu falei que queria e foi marcado para o próximo mês, Manu? Sim, eu fiz, se eu não me engano, em abril, e daí já em maio teve, e eu fui junto de novo. E a Manu foi... Eu que fiz legal, 2 show. em seguida. Eu falei, não, eu vou com ele. E então eu me inscrevi e não tinha em Cascavel. Nós moramos em Cascavel e não tinha em Cascavel naquele mês, mas tinha em Realeza, porque lá em Realeza a Cris e o Odinei, que hoje são os sócios da Febracis de Cascavel, graças a Deus hoje já tem, né? Vai ter a Febracis em Cascavel logo aí. Brevemente. Então foi realizado lá na SIC de Realeza e nós nos deslocamos para lá e inclusive lembro, a gente ficou hospedado na casa dos compadres nossos lá da Cris e do Júlio e da Larissa. Foi uma maratona, porque assim, a gente tem 2 filhos pequenos. A gente foi até Pato Branco, levou as crianças, né? Nosso pai e nossa mãe lá. Voltamos para Realeza. E foi uma maratona, Uma assim, maratona. pra nós. E chegamos lá. Muito bem, a Manu já estava cisada, como a gente fala, né? E estava lá de minha madrinha. E junto nesse CIS eu consegui levar a minha irmã, a Larissa, e o meu cunhado, Felipe. E muito bem, várias fichas começaram a cair lá, muitas fichas. A Manu falou antes que eu já tinha visão positiva de futuro. Eu tinha uma visão positiva de futuro, mas o que eu não tinha era identidade. Eu não me achava empresário, eu não tinha crença de capacidade e eu não tinha crença de merecimento. Então, eu queria as coisas, mas quando eu conseguia, eu dava um jeito de perder.
Autossabotagem. A autossabotagem total que acontecia na minha vida. E lá foram caindo fichas. Eu sempre tive uma caminhada muito grande dentro da Igreja Católica, retiros de cura e libertação, como a Manu falou, mas tinha áreas da minha vida que não estavam curadas ainda. E eram áreas emocionais, né? As curas espirituais aconteceram em abundância antes do CIS, mas faltavam as curas emocionais que eu não entendia. E eu sempre tive um grande problema com obesidade. Eu sempre fui um gordo. Tá? E sofria com isso. Tentei vários tipos de tratamento desde a minha adolescência. Comecei com Herbalife, depois foi com Sibutramina, depois outros medicamentos que tinham anfetamina e assim. Então, o efeito sanfona que todo mundo fala, que parecia uma gaita, uma hora engordava, uma hora emagrecia. Os meus amigos brincavam, né? Pô, o Paulec, me chamam de Paulec pelo sobrenome. Paulec, quando vem pra cá visitar nós, a gente nunca sabe se ele vai vir gordo ou magro. Ficava no sanfona. Ficava no sanfona. E lá no CIS, eu sempre fui da jornada do business, né? Desde de muito novo. Sempre entendi o que é metas, o que é objetivos, mas nunca tinha caído a ficha para mim de verdade a importância de estabelecer metas claras e ousadas para a nossa vida. E eu coloquei como meta lá no CIS, dentro do CIS, eu coloquei como meta eliminar 25 quilos de forma natural. Até dezembro. Até dezembro do ano passado. O CIS eu fiz em maio. Até dezembro são pouquíssimos meses. Uhum. E o que eu fiz? Coloquei essa meta e tracei um plano. Eu preciso eliminar tantos quilos por mês, eu preciso fazer academia tantas vezes por semana, eu preciso parar de comer determinados alimentos. A bebida alcoólica eu já tinha parado de beber no mesmo ano do CIS, em fevereiro. Eu decidi parar de beber. Mas, enfim, tracei um plano. Tudo isso de forma natural. Sem acompanhamento de ninguém. Tudo com a meta, e ele anotava quantos quilos por mês tinha que ser para lá no final do ano ele alcançar os 25. E aí eu desdobrei a meta para quantos quilos semanais, quantas gramas, né? Sim. Semanal. E enfim, e quando chegou em dezembro de 2024, Natal, né? Uau! Meta alcançada. 25 quilos. 25 quilos a menos. Não, repete, Paulo. 25 quilos de forma natural, porque restaurou a identidade. Que as pessoas pensam que é só tem um relacionamento com a comida. Como eu sou dessa área, eu vejo muito isso. Porque a comida, que isso e tal. E a pessoa ela acaba não se responsabilizando, não tendo essa meta, porque ela está totalmente despreparada, ela não está fortalecida na sua identidade. Logo, ela não consegue atingir metas, seja na parte ali fisiológica, né, para ter um físico saudável, quanto para a parte empresarial, enfim. Então, repete isso que foi de natural. Natural. 25 quilos a menos de forma natural. Num período de 6 meses, quase 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, porque o CIS... Não, foi 6 meses, né? Porque o CIS foi em final de maio e terminou em junho, né? Terminou dia 1º de junho, isso aí. Então, antes do Natal, eu já estava com a meta batida e precisou, sim, no meio do caminho, fazer um monte de ajustes, fazer desdobramento da meta. Mas outra coisa muito importante que eu entendi também é que, para o nosso emagrecimento, as minhas autossabotagens do passado era que eu sempre imaginava que se eu quisesse emagrecer, só dependia de mim. Só de mim. E eu não precisava nem de Deus para emagrecer. E isso ficou muito claro que não é verdade. Não é. Eu preciso estar no ambiente certo, com as pessoas certas e conectadas com Deus. Então, se você quer emagrecer, não adianta você falar que lá na tua casa pode ficar um pote de bolacha lá, ou um pote de sorvete, ou uma barra de chocolate, que você não vai ceder aquilo. É ilusão. O ambiente sempre vence até nesse aspecto. E antes eu me sabotava. Eu sabia que estava lá o chocolate e eu queria falar, eu sou forte, eu vou conseguir dominar ele. O ambiente sempre vence. Então, sempre. Sil, vamos aproveitar esse assunto. Você faz atendimento sobre isso, né? Você ajuda as pessoas nesse quesito. Conta um pouco pra gente. Exatamente, porque além de eu fazer essa parte, eu estou finalizando a graduação de nutrição. E o que eu percebo, assim, no dia a dia, que não só a questão da obesidade, mas também o cansaço e tudo mais, os problemas físicos, eles são muito grandes. E eu quero dizer para você, não é normal, pode ser comum você ouvir as pessoas estarem com obesidade, elas
estão depressivas, e isso, a parte fisiológica, ela está sim muito ligada. Isso é importante, muitas vezes a pessoa ela precisa de uma suplementação, ela precisa de uma ajuda, mas acima de tudo, se ela restaurar a identidade, como aconteceu com o Paulo, ela vai se fortalecer, e aí tudo isso vem como um suporte para que se consiga colocar em ação. Então, esse ponto é bem, bem importante. Outra coisa que o Paulo falou também é essa questão da espiritualidade. Eu tenho que pensar assim, eu sou um templo do Espírito Santo. O meu corpo é um templo do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim. Que antes do sacrifício de Jesus, não era todos que tinham acesso ao Espírito Santo, acesso a essa graça, era algo para poucos. Após a consumação de morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo ele fica como força. A Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo é força, ele é paráclito, ele é o advogado, e que agora eu sou um templo, Paulo é um templo, a Emanuele é um templo do Espírito Santo, que ele mora. E a Bíblia é clara, fala assim, ó, todas as vezes que eu atento contra o templo do Espírito Santo, eu acabo gerando morte em mim. Então, assim, por que não? Eu sempre falo, por que não pedir ajuda ao Espírito Santo? Até mesmo para questões assim de relacionamento com a comida, para emagrecimento, para ter força e energia. Então, é bem importante esse ponto. Quando a identidade, acima de tudo, é a identidade mesmo que é restaurada, né? Por meio da metodologia CIS. Vai no foco. E identidade não é para qualquer um trabalhar isso. Existe um método, existe uma fórmula. Existe um passo a passo que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. E é científico, por isso que tem gerado tantos resultados. E isso que é importante. E aí, o Paulo também comentou, Manu, sobre a vida dele empresarial, que também tem se transformado, né? Que é uma jornada, você está na jornada. Vamos ouvir agora, porque assim, eu tenho muitos alunos, muitos coaches que são da área empresarial, que são da parte dos negócios, enfim, que querem alavancar. E aí as pessoas têm a mania de pensar que isso é tudo desvinculado. Que existe o ser profissional, que existe o ser pessoal, e não é verdade, vocês concordam? Sim. Concordo. Antes de falar da minha jornada empresarial, eu vou falar um pouco do propósito, né? Que lá no CIS eu consegui entender muitas coisas. Eu sempre tive, na minha adolescência, tive uma vida muito precoce. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 17 anos. Eu sempre fui exposto a um ambiente familiar muito conturbado, né? Um ambiente onde que meu pai era viciado em jogo, ele traía minha mãe, ele tinha outra família, então eu tenho 2 irmãos fora do casamento, e eu sempre fui exposto a isso. Todo tipo de ambiente promíscuo, quando minha mãe descobriu que meu pai tinha uma amante, ela ficava segurando ele para ele não sair de casa, e muitas vezes ele saía só para jogar. E ele me levava junto para esses cassinos clandestinos, né? E eu lembro aquela lâmpada em cima da mesa, aquela mesa redonda, aqueles homens fumando e jogando baralho, aquelas mulheres, né, com roupas curtas, servindo cerveja, e eu pequenino ali, 7 anos de idade, deitado no sofá. 7 anos? 7, 8 anos de idade, exposto àquele ambiente. 7 anos. Então eu lembro da rejeição que eu senti quando a minha mãe descobriu que meu pai tinha outra mulher, outra família, né? Eu não me sentia amado. O meu pai tinha me trocado, né? Preferiu outra família. Então, foram fraturas emocionais que geraram dentro de mim assim, muito grande. Então, a gente sempre foi exposto num ambiente familiar conturbado, bem problemático. E a minha mãe sempre dentro da igreja. Chegou um ponto que nós falávamos, eu e meu irmão, a gente falava assim para minha mãe. Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou o segundo. E eu falava para a mãe, se separa do pai, vamos seguir a vida. E ela falava, não, meu filho, Deus vai curar ele e Jesus vai mostrar para vocês que eu tô certa. E um dia vocês vão me entender. E eu achava aquilo loucura. E a minha mãe acabou com essa conduta dela, minha mãe muito sábia, então, inclusive, mãe, beijo, te amo, você é minha inspiração por eu estar aqui hoje. E ela sempre me levou para o caminho da igreja. E eu comecei muito exposto a todos os ambientes de promiscuidade, sexualidade desregrada, comecei a ser precoce em tudo na minha vida, né? Então, com 17 anos, eu já tinha a minha liberdade, eu já tinha a minha independência de ir e vir para onde eu quisesse, da forma que eu quisesse. Então, fui exposto a álcool, drogas, né? Prostituição, cigarro, tudo isso, sexualidade. Mas a minha mãe sempre ali no caminho da igreja, no caminho da igreja. E aconteciam coisas comigo que eu não sabia explicar.
né? Eu estava numa balada, eu estava num bar, eu via alguém sofrendo, eu via alguém com dor, eu queria ajudar. Só que a bebida não deixava eu ajudar de forma plena. Sim. Até que um dia eu passei por uma experiência espiritual. Foram 2 experiências espirituais. Uma quando eu era mais novo, quando nós tínhamos um tio-avô que bebia muito. Ele chegou em casa, na casa da minha mãe, estava só eu e a mãe em casa. Ele chegou lá muito alcoolizado, passou por uma crise meio que psicótica, assim. A minha mãe começou a orar para ele. E ele começou a ficar agressivo e começou a mudar o comportamento dele e começou a ficar mais agressivo. E a minha mãe falava, Paulo, pega a Bíblia. E eu não sabia o que fazer. E ela, Paulo, pega a Bíblia. E aí eu não ia. E uma hora ela gritou, pega a Bíblia e vem aqui me ajudar. Aí eu levei um choque assim, peguei a Bíblia, corri e fui ajudar ela. Quando eu vi, eu estava orando e ele começou a intensificar as agressões e de repente ele caiu no chão da cozinha. Minha mãe tinha um fogão a lenha. Ele começou a rastejar em volta do fogão a lenha. Sim. E ele repousou. E aí ele se encolheu, ficou em posição fetal e começou a falar, minha mãezinha, minha mãezinha, minha mãezinha. E aí a gente foi descobrir que a minha bisavó tentou abortá-lo, né? E então ali foi a minha primeira experiência espiritual com Deus, conduzido pela minha mãe ali, que praticamente me obrigou a estar ali naquele ambiente. E assim foi indo, até que um dia, eu já tinha meus 20 e poucos anos, eu estava num bar. E eu sempre fui com muitos amigos, né, mano? Boêmio. Sempre fui com muitos amigos, assim, muito pra frente nessa parte. E a minha vida estava perfeita, eu não queria nada. Eu tinha amigos, eu estava com amigas, e eu tinha bebida e eu tinha festa. Não precisava de mais nada na minha cabeça. Sim. E aí um dia, eu estava uma noite naquele bar, tinha um cara sentado com uma cerveja e triste e com a cabeça baixa no balcão. E eu lá fazendo festa e a vozinha, né, de Deus ali do anjinho, vai lá. E eu, não vou. Fui. Cheguei lá, ele estava sentado, eu cheguei de pé assim, falei, amigo, tudo bem? Posso te ajudar? E ele com a cabeça baixa, ele não respondeu nada. Eu falei, posso te ajudar? Aí ele olhou de forma triste e falou, ninguém mais pode me ajudar. E baixou a cabeça. Eu falei, eu posso te ajudar? Vem comigo. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, então me segue. Ele falou, não, você tá me chamando, você me leva. Aí eu pensei, entrei numa fria, né? Vai que o cara é um psicopata, vai me assaltar, vai me matar, sei lá. Mas enfim, fui. Naquela doideira, eu tava alcoolizado, né? E bati na casa da minha mãe de madrugada. Sua mãe dormindo lá e você chegou dormindo. com um amiguinho que você conheceu do bar. E eu sempre fazia isso com ela. Sempre levava alguém lá pra ela orar pela pessoa. E eu levei essa pessoa lá e a minha mãe colocou ele sentado na mesa de jantar nossa. E a nossa casa sempre foi uma casa muito humilde, né? Sempre vim de família humilde. Minha mãe colocou a Bíblia, aquela Bíblia da Ave Maria, eu lembro até hoje. E ela levantou pra... Levantou. Nunca... mãezinha. Sempre na missão, né? E ela colocou a Bíblia aberta e ele estava sentado e ele olhou a passagem e ele falou, não adianta a senhora ler isso para mim, eu já sei tudo que está escrito, aí está escrito isso, isso, isso. Ele, de fato, era um conhecedor da palavra. Resumindo, foi uma noite ali de muita oração, né? Muita entrega espiritual da parte da minha mãe. Eu não contribuí naquela noite com aquilo na oração, eu só recebi o chamado para levar ele lá. Resumindo, essa pessoa estava lá preparando o suicídio. Ele queria entender se ele estava decidindo se ele ia se enforcar, se ia dar um tiro, se bater o carro, mas enfim, né? Ali foi uma vida restaurada, né? Com a mão de Deus, e foi uma experiência espiritual para mim muito forte. E a minha mãe começou a intensificar. Paulo, você tem um chamado de Deus. Você tem que sair dessa vida de bebida. Você tem que parar de fazer isso. E aquilo me irritava, porque eu adorava a vida que eu tinha. E a minha mãe sempre insistindo. E aquilo me irritava profundamente. Até que anos passaram, eu já tinha encontrado essa linda esposa que eu tenho hoje, que é a minha Maria na minha vida, né? Sim. Estávamos num retiro na cidade de São João, no Sudoeste do Paraná, né, Manu? Sim. Tinha um pregador lá. Mas vocês não se conheciam? Não, nós namorávamos. Eu já estava namorando. Depois dessa experiência espiritual na casa da minha mãe, passou muitos anos até esse retiro. Eu já estava lá com os meus quase 28, 27 anos. Aí, eu estava sentado bem no corredor. Bem no fundo, né? Bem no fundão, assim, que é aquela parte pronta para sair, ir no banheiro toda hora, sair para fumar.
Quem não vai muito para aproveitar, fica lá no fundão para sair, sabe? Sim, era ele. E eu era o do fundão e tava sempre com o cigarrinho no bolso lá e louco para terminar o retiro para ir tomar uma com os amigos depois do retiro. Sim. E o pregador passou, pegou no meu ombro e falou: você vai salvar muitas vidas ainda. E quem estava nesse retiro junto com nós? A minha sogra. Minha mãe. Uau. Aí, né, ela viu, eu sempre falei, agora veio o pregador e confirmou. E Vê se agora você escuta. Vê se agora você escuta. E aquilo me deu uma raiva tão grande. Só que ao mesmo tempo que me deu a raiva, tinha um fundo de verdade, aquilo que eu comecei a entender. Eu falei, opa, uma segunda pessoa falando que minha mãe sempre falou. E eu com muita raiva, falei... Inclusive, para quem for lá na empresa, tem lá na nossa ponte rolante, lá tem escrito, palavras têm poder, o que você vai declarar hoje? É muito baseado nisso, porque então eu com muita raiva eu falei para a mãe, mãe, então tá bom, se é para ser, que seja depois dos 40 anos, porque depois dos 40 eu já aprontei tudo que eu tinha para aprontar, possivelmente já vou estar casado com os meus filhos, aí eu recebo o chamado de Deus. E passou esses 10, 12 anos. Capengando, né? Capengando, sofrendo. Coisa. E quando eu fiz 40 anos... Vai dizer que daí foi aí que você fez o CIS? Sim. Deus chamou. E eu lembrei de todas as palavras que eu falei, da profetização que eu fiz aquele dia no retiro, de todas as pessoas que eu tentava ajudar e não sabia como. E eu comecei a chorar. E eu lembrei. E aí dentro de mim eu disse o meu sim. Falei, Jesus, estou aqui... e me entrego a ti, e a partir de hoje me use da forma que o Senhor quiser. E eu passei um ano e pouco nesse deserto sem saber o que Jesus queria comigo. E não encontrava o meu propósito, de jeito nenhum, eu não sabia. E aí apareceu o CIS. E no CIS eu entendi que eu poderia fazer algo que realmente ajudasse as pessoas de uma forma que eu gostava de ser, porque eu não me imaginava pregador dentro de uma igreja, ou um padre, ou qualquer coisa assim. E aí, quando o Paulo começou a abrir os pitches de venda lá dentro do CIS, né? Muita gente fala, isso aí é só para vender. E eu fui lá e a Manu, graças a Deus, a Manu sempre me apoiou. Ela falou, Paulo, essa formação em coaching é para você. E eu comprei a formação em coaching, me formei em coaching e hoje eu descobri esse propósito de ajudar pessoas através do coaching. Né? Então, graças a Deus. E aí, falando agora da parte... Porque tem método, né? Vamos fazer um adendo aí. Essa compra, né, do coach, várias pessoas que eu falo do CIS falam, mas é muito caro. Mas isso, mas agora não posso. Gente, invistam em vocês, tá? Vocês são o seu bem mais precioso. Se vocês não estiverem bem, a família não está bem, os negócios não estão bem, o casamento não está bem, os filhos não estão bem, aquela roda sistêmica que a gente falou. Então, a formação de coach, a gente financeiramente, né, amor, não podia ter comprado. Não podia. Eu falei, não, vamos comprar, vamos lá. E então, assim, gente, é muito caro. Gente, invistam em vocês. Vocês em primeiro lugar, porque senão as coisas não vão fluir. Vale a pena ressaltar isso, né? Sim, vale muito a pena. E vale a pena ressaltar também que a formação em coach não é só para quem quer ser coach, é para a pessoa se curar também. Sem dúvida. É um processo. A maioria das pessoas que fazem a formação em coach são para atuarem como líderes nas empresas, a maioria não querem atuar em si, apesar que a metodologia, por que você falou assim, eu consigo agora ajudar? Porque existe um método, nós chamamos de ferramentas. Então, por meio das ferramentas, você identifica ali o estado atual da pessoa e ali você vai fazer um desdobramento com ela e já tem a metodologia. Então, é algo muito amparado. Então, assim, ajuda a pessoa a vivenciar o propósito dela. E olha como é forte isso, né? Então, o Paulo, de certa forma, ele fez um voto íntimo que nós chamamos dentro do processo, né? Um voto íntimo, um voto... voto secreto. Voto secreto, que alguns chamam, que é tipo assim, é só com os 40 anos. E olha como a palavra tem poder. E isso nós aprendemos na metodologia também. As palavras, elas têm poder, seja de vida ou de morte. Sim. Então, assim, a partir do momento que ele falou aos 40 anos, foi aos 40 anos que veio algo que realmente veio lhe ajudar, né? Que aí eu fiz a aliança com Deus. Olha só. Com 40 anos eu fiz realmente a aliança. E lá durante o CIS, aí voltando agora para a área profissional. Profissional, isso. Quero saber mais. Eu estava infeliz, a Manu também estava infeliz, né? Acho que um pouco... Sem propósito. Sem propósito, né? Com a depressão, vivendo depressão que eu não sabia. E chegou um momento lá que o Paulo bate muito forte em cima de que você está no lugar que você está
Você se Por colocou lá. responsabilidade sua. Né? Não tem historinha, não tem narrativa. Você está no lugar que está por ação ou por omissão. Aquilo entrou tão forte em mim como uma flecha mesmo. Falei, caramba, eu estou infeliz na empresa que eu estou trabalhando. Eu era sócio da Luvani e eu estava lá por omissão. Por ação e por omissão, as duas formas. E muitas vezes eu culpava os sócios, ou culpava o mercado, culpava as outras coisas. A Manu. Culpava a Manu. Infeliz. E eu cheguei... Sem resultados. Sem resultados. E aquela frase, né, Paulo? Tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Que merece. Foi muito impactante isso. E aí eu sentei com a Manu e falei, Manu, não tô feliz, eu tô sem brilho, não tô me encontrando mais no meu trabalho, não tô fazendo mais o que eu gosto, tô apagado e eu vou conversar com os sócios e vou falar que a partir de 2025, né, eu não quero mais participar da gestão do negócio. Quero continuar como sócio, mas não quero fazer mais a gestão. Eu era responsável pela indústria de vidro. E reunimos os sócios e quando eu fiz o comunicado, né, naturalmente os sócios eles participavam da gestão, né? Sim. Não faz mais sentido. A gente sempre trabalhou junto, né? Cada um com a sua competência técnica e contribui de alguma forma para a empresa. Não faz mais sentido você ser sócio e não participar. Eu, no lugar deles, faria a mesma coisa, né? E aí eu falei para a Manu, essa decisão pode ser que nos custe a sociedade, a nossa renda e tudo mais. A Manu falou, Paulo, eu tô contigo. E foi o que nós fizemos. Nós saímos da sociedade e começamos do zero um negócio que... Do menos zero. Do menos zero, porque começou com dívidas. E o que nós fizemos? Entregamos para Deus o nosso propósito. E, com isso, nasceu a Profetiva. A Profetiva. Uau! Olha isso! Olha que coisa mais linda. Então, qual que é o meu mercado? Nós sempre viemos do mercado vidreiro, do vidraceiro, fabricante de esquadrias de alumínio. Sim. Eu estou há 30 anos nesse mercado. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade como vidraceiro. Depois fui pintor de metalúrgica, depois serralheiro, né? Trabalhei com serralheria. Então, sempre estive nesse mercado. Nós não sabíamos que nome dar para essa empresa. Até que um dia a Manu... Para esse novo tempo, essa nova história. Novo tempo, sabia. nova história. Na verdade, aí a gente, né, a Luvani, ela tinha 2 negócios em paralelo, né? A distribuição de acessórios e componentes e a indústria de vidros. Então, nessa divisão, a Luvani seguiu com a distribuição de componentes. E nós precisávamos dar um nome, né? Eu falo que não é um nome, eu falo que a gente batizou a empresa. Né? Uau. E aí estava chegando no último prazo lá, não, vocês têm que apresentar o nome, a gente tem que dividir, meu Deus, e o Paulo, informação lá na Febracis, e o Paulo, o nome, a gente tinha uns esboços, mas não queimava no coração, né, amor? Não queimava. E ele me manda uma mensagem na quinta-feira de manhã, o prazo era sexta, né? Ele me manda, Manu, reze. E eu só respondi, eu já tô rezando. Ele dá pressão, Manu. Sim, Me traga reza, o nome. Manu. Aí eu falei, daí chegou na quinta-noite, né? Eu fui no grupo de oração ali no Tabor. E a pregadora, Adriele, ungida pelo Espírito Santo, pregou para mim, né? Ela é de Mogi das Cruzes, né? Eu não lembro agora a cidade. Mas ela vem muito nessa pegada de corpo, alma e espírito, né? Sim. Que é difícil você ver na religião católica. Então, ela veio com essa pegada que eu já estou vivendo. E adivinha, a pregação dela foi sobre o quê? Profetize. Né? Profetiza. E a Camila Vieira sempre fala sobre isso. É um tema que a gente já sabe. E aí, meu Deus, eu lá sentada, eu falei, eu já sei sobre isso. Por que eu não estou abrindo a minha boca? Aquilo me incomodou, né? E ela falava, profetiza, não sei o que lá. E na pregação eu senti a unção do Espírito Santo entrar em mim. Geralmente eu me emociono, choro. Não, foi uma graça que eu tive. Eu senti o Espírito Santo em mim. Eu saí do grupo de oração, eu peguei o telefone já no carro, assim, eu mandei um áudio. Paulo, gritava, o que você está fazendo? Profetiza, homem, abra a tua boca. Profetiza, 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 profetiza. Surreal, assim. Eu fiquei falando para ele, profetiza sem parar. E falei, profetiza que esse nome sai. Aí continua, amor. E aí, nesses esboços de nomes para a empresa que a Manu falou que já tinha dado, o que a gente tinha entendido já que era a nossa missão e nosso propósito?
Como eu sempre vim desse mercado vidraceiro, que é um mercado escasso, pessoas que não têm visão positiva de futuro, pessoas que têm crenças limitantes, sempre com o nome sujo, inadimplente, não conseguem crescer, começam a romper um negócio, quando começa a ir bem o negócio quebra, autossabotagem. Então eu vim desse mercado, eu vivi esse mercado, eu quebrei 3 empresas. Então eu falei, gente, eu quero mudar esse mercado, eu não aceito mais essa realidade tem que ser mudada através da inteligência emocional, né? E eu quero restaurar a dignidade do mercado vidreiro. Esse é o meu propósito, ajudar empresários e profissionais do ramo vidreiro a se desenvolver na vida com profissionalismo, mas também com inteligência emocional. Então esse era o nosso propósito. E aí a Manu, com aquele profetiza, eu anotei o nome, profetiza, num papel e falei, tá, Deus, mas o que você quer dizer com esse nome? Aí parece que abriu a minha visão assim, eu falei, mas prof vem de profissionais. Tá, beleza, então nós queremos ajudar profissionais, mas nós queremos ajudar, e o E? O que é o E, Deus? O E é o quê? Aí o E é emocional, aí anotei lá, emocional. E o T? O T, daí várias palavras de T, eu falei, o T transforma, tá, tudo bem. E o I, aí várias opções de I, aí o I, tá, o I é inspiração, é individualista, aí fui colocando. E o Z, né, profetiza. Pô, mas Z, só tem zebra, só vinha zebra na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, zebra, chega de zebra na minha vida, pelo amor de Deus, e parei no Z. Até que veio, tipo, mas qual é o produto que você trabalha? Vidro e alumínio. E aí veio profissionais emocionalmente transformados, inspirados no vidro e no alumínio. Profetiva. E olha o slogan, né? A transparência do vidro e a força do alumínio transformando vidas. E o T, ele está ali maiúsculo intencionalmente para a gente declarar que na nossa empresa, como a Manu falou, uma empresa batizada. O T, na verdade, é a cruz, né? Ele significa que nós somos cristãos, né? Que Jesus está lá na nossa empresa, em primeiro lugar é Ele. E essa empresa é dele, né? E a águia, amor? A águia é para simbolizar o meu renascimento com 40 anos, quando eu profetizei na minha vida, né? Uau! E tem a metáfora da águia, que com 40 anos ela sobe para a montanha mais alta, ela arranca as penas, ela quebra o bico, arranca as unhas para poder nascer, penas novas, bico novo, garras novas, para poder caçar e viver em abundância por mais 30, 40 anos. Então a águia simboliza essa minha metanoia, né? Uau. E esse chamado de Deus. Isso foi um dos pontos que nos uniu também, né, nessa jornada. E aí nós iniciamos também agora lá na empresa, na Profetiva, em que eu sou a treinadora, que faço esse desenvolvimento por meio do time coach, em que vocês estão buscando. Quero que vocês contem aqui para as pessoas por que vocês decidiram contratar o time coach, toda essa metodologia Febracis ali para a empresa de vocês. Então, a gente está vivendo essa transformação, né, há 1 ano, né? E a gente não quer ficar só conosco. E não tem sentido a empresa ter todo esse significado se os nossos colaboradores não viverem isso conosco. O crescimento não é meu, não é do Paulo. O crescimento tem que ser da empresa, o crescimento tem que ser dos colaboradores junto com a gente, né? É uma metodologia nova que a gente está iniciando. Então, assim, a gente não tem muito domínio. Como vamos fazer, como isso, estamos na jornada. Contratamos a Sil, né, que tem toda essa bagagem, toda essa experiência, para atingir os nossos colaboradores também, para que eles também vejam uma vida sistêmica, para que eles pensem no algo a mais e que tudo tem um propósito, né? Aí a Sil iniciou com nós. Sil, se você quiser falar um pouco das ferramentas, dos ganhos, mas basicamente é essa vontade que a gente tem no coração. Justamente, as turmas, como é o exemplo do time coach que acontece na empresa, o objetivo é fazer o empresário, quem é dono do negócio, ter lucro. Um dos primeiros pontos. Mas, em muitos momentos, esse lucro, a pessoa pensa assim, é só enfatizar em processos, é só o marketing. Não, não é isso. As pessoas na organização, na empresa, elas podem ser o maior ativo ou o maior passivo. Depende de como a parte estratégica, o proprietário, enfim, vai trabalhar com essas pessoas. E aí que entra esse meu trabalho. É esse envolvimento, nós chamamos de engajamento,
por meio, seja uma turma mais life ou seja uma turma business, para que traga essa cultura, que na verdade o que nós estamos fazendo ali é uma educação, é trazer uma cultura de resultados, uma cultura de excelência. Mas espera aí, como que uma pessoa consegue atingir resultados e excelência se muitas vezes ela está disfuncional? E aí que entra a metodologia CIS. Porque vocês mesmos estão contando a história de vocês eram empresários, proprietários, enfim, já tinham uma certa experiência, mas pelo jeito o negócio mais, né, em muitos momentos capengava, que é esse o termo que nós usamos. Capengava, literalmente. Capengava, porque a vida de vocês, então, pensa, quem tem um negócio e a pessoa está depressiva. Como que vai alavancar um negócio? O negócio ele exige energia. Sim. Ele exige estrutura. Como que uma pessoa com obesidade, sem estrutura, ela vai conseguir dar energia também? Como era o caso do Paulo, estava com obesidade. E aí, é só vocês dar um spoiler. Como que estava o casamento de vocês, então, antes do Método CIS? Que vocês, ao mesmo tempo, eram proprietários de um negócio, eram sócios. Não só na vida, né, como casados, mas como negócio. Me conte, como estava antes do CIS para vocês, que eu já vou dar uma continuidade aqui. Praticamente inimigos, né? Praticamente inimigos. Porque uma sociedade disfuncional entre eu e ela, com eu viciado em criticar, ela viciada em ouvir críticas. Criticava no trabalho, o ambiente em casa ia ficar saudável? Não, né? Terrível. Briga na frente dos filhos, gritos exacerbados, irritação com os filhos, falta de respeito. Então, isso tudo a gente ficava transitando entre vida pessoal e empresa, né? E até mesmo a sua história, né? Tipo, tudo que você vivenciou Claro. aos 7 anos, tudo isso influencia até hoje no casamento. Sim. Só que a gente só foi entender isso aonde? Lá no CIS, né? Exato. E depois das formações, teve coisas também que só depois das formações ali do Paulo, né? Que ele foi entender, né? Sobre o vício emocional. Porque o CIS, ele não tem como trazer tudo em 4 dias, né? Então, por isso que eles falam, siga a jornada, né? E o Paulo, né? Começou primeiro que eu segui a jornada, então ele já vinha trazendo, Manu, é isso, eu sou viciado nisso, você é viciado naquilo. E tudo foi esclarecendo e trazendo consciência, né? E a partir da consciência, a gente veio trabalhando isso. Não é nada perfeito, mil maravilhas, mas a gente está num caminho, e eu acho que é um caminho tão lindo. Vindo de, quando a gente teve outras empresas, briga, faltava dinheiro, era o quê? Briga, acusação. Que refletia no casamento, claro, na vida, né? Total. Ele me acusava, eu acusava ele, e aquela briga. E como é que um negócio vai prosperar nessa frequência, nesse ambiente, gente? Ele não prospera nunca. Isso. Não prospera. Eu que pergunto. Então, hoje, eu digo, sim, vamos prosperar porque estamos na conexão, estamos na frequência, estamos aprendendo um com o outro, gente. É como se a gente estivesse se conhecendo agora, né, amor? Sim. É como se... Sim, o nosso começo de namoro, né, Manu? Começo de namoro. Começo de namoro. Estamos casados há 12 mais 1 anos, né? 13 anos. 13 anos. 13 anos casados, mas 16 no total, né? 15, 16 no total. E agora que a gente está se conhecendo, a Manu, tal coisa traz um gatilho nela. Então, ele tem um pouco mais de paciência comigo. Quando eu perco um pouco a paciência, a minha consciência traz, Manu, você não devia ter feito isso. Então, isso no nosso relacionamento está sendo transformador. O que reflete na empresa, né, Manu? Reflete nos filhos, nos empresa, em tudo. Porque o Paulo, ele fala algo muito bonito, né? A nossa família é um marco. A geração a partir da nossa será transformada. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, todos vão ser transformados. Claro que vai ter alguma crença, alguma coisa para restaurar, mas não como nós tivemos, né? Porque a gente passou a entender que fomos vítimas de outras vítimas. Nós não culpamos nossos pais, né? Mas a partir de nós está curado. Né? Sim. E aí a gente está transformando a próxima geração. A gente tem que levantar o mundo, a gente tem que levantar uma nova geração. E antes, eu sempre pensava que a minha conexão com Deus tinha que ficar comigo. Eu não tinha que expor isso para ninguém, eu não tinha que falar isso para ninguém, porque eu ia ser exibicionista, eu ia querer, enfim, pagar de bonzão, fariseu, sabe? Exato, um fariseu. Tipo um fariseu. E o que me caiu a ficha? Através de uma influenciadora digital que estava na internet, que é um ambiente totalmente aberto a tudo, exposto a tudo que tem de mal e de bem. Isso. E lá curou a vida da minha esposa e, consequentemente, ela trouxe a cura para a nossa família. Então, eu comecei a honrar isso, porque a gente deve usar a internet para as coisas certas, né? E quando a Manu falou que
esse é o nosso propósito na empresa, de ter lucro. Você falou, né, Sil? Ter lucro, sim. Então, hoje a gente não tem mais vergonha de falar para o funcionário, olha, nós estamos aqui para ter lucro, porque nós queremos crescer e contribuir. Claro. Com o lucro que a gente vai poder ajudar outras pessoas e fazer a empresa crescer e ajudar cada vez mais pessoas. E essa metodologia de visão, de missão, visão e valores, a gente trouxe para dentro de casa. Então, a nossa família tem essa visão, né, de crescer. De crescer, e o nosso propósito é quebrar toda a herança de maldição, todas as crenças limitantes que parou em nós e os nossos filhos não vão ter mais. Então, nós temos valores muito claros dentro da família. Porque assim, ó, o negócio, quando ele cresce, qualquer pessoa, não é só o empresariado, mas se a pessoa, ela cresce, ela se desenvolve em prosperidade, principalmente falando da parte financeira, ela consegue ajudar mais as pessoas, porque ela não está numa disfunção. Nós temos como exemplo essa fase que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi a enchente. Quem é que chegou primeiro? Quem é que ajudou as pessoas assim numa necessidade extrema? Foram as pessoas que tinham muito dinheiro. Os grandes empresários. Os grandes empresários que tinham condições, que tudo estava sendo muito burocrático, enfim, foram eles. Então, é um exemplo. As pessoas, por isso que esse nome do podcast é crescer e contribuir, que não é, eu vou crescer não é só para mim, eu vou crescer também pelo outro e para o outro. Então, por isso que é importante ter isso claro na nossa vida. O crescimento, o dinheiro, ele é importante sim, porque às vezes algumas novelas, até mesmo a mídia, até mesmo alguns tipos de religião, o modo como se fala do dinheiro dá a impressão que é uma coisa muito horrível, que é uma coisa ruim, que sujo. Que é uma coisa suja, que rico não entra no reino dos céus, que algo semelhante assim, né? Tem umas passagens, e até mesmo por interpretação, porque eu era essa pessoa que vivia muitas vezes na igreja e eu pensava, dinheiro não é importante. E até a saúde era assim, por que ficar cuidando do corpo desse jeito, se tipo assim vai ficar pra terra e tudo mais, até eu precisar do meu corpo com bastante energia. Até eu ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Então, só para as pessoas entenderem, o dinheiro, a saúde, tudo é importante e eu tenho que falar, alegar isso. E principalmente no mundo empresarial, no mundo dos negócios, que é o caso de vocês. Então, trazer essa cultura ali para a empresa de vocês, que a empresa, o negócio, não está ali para, enfim, uma instituição de caridade. Se fosse isso, beleza, ok, aí não ia visar o lucro, mas uma empresa, ela existe para ter lucro, não é nem só o faturamento. Sim. Esse que é um ponto importante quando eu faço esse desenvolvimento na empresa. O faturamento, porque às vezes o faturamento é altíssimo, mas o lucro é baixíssimo. Então, isso é bem importante. E ali, como se restaura? Porque, como vocês mesmos estavam falando, uma vida totalmente sem consciência, porque eu sempre falo assim, ninguém acorda, preciso fazer o método CIS hoje. Ninguém acorda falando isso, nem sabe que existe, né? Porque não tem consciência. Ou seja, a pessoa sem consciência, ela não enxerga que tem um problema. Se a pessoa não enxerga que tem um problema, ela não vai atrás de soluções. Porque ela não enxerga que tem um problema. E aí a consciência, que é uma das partes que é trabalhada na metodologia, a consciência vem, E aí a turma, por exemplo, a turma empresarial, que a gente fica alguns meses ali na empresa, é justamente para isso. Para gerar consciência, para que as pessoas se tornem mais funcionais, e isso envolve tático, operacional, estratégico, todo mundo, a liderança, desde a zeladora, todos precisam estar envolvidos nessa cultura, que é uma cultura, como é o caso de vocês, que tem os valores, que tem a espiritualidade, que é uma empresa cristã, que é uma empresa que valoriza o caráter. Então, assim, todos os valores são colocados em prática. E, acima de tudo, se essa pessoa ela é um ser humano, é um filho de Deus, logo ela é dotada de capacidades. Ela só precisa ser sarada ali nas suas emoções, ter um novo ressignificamento para as suas memórias, e assim ela vai passar a ter resultados. Até o próprio colaborador vai querer mais da vida. Ele vai ser mais proativo, o líder vai tomar mais decisões, e isso é extremamente importante. Com certeza, com certeza. Na nossa visão positiva de futuro, nosso propósito, a Profetiva ela é uma distribuidora de vidros e perfis de alumínio, e nós queremos nos tornarmos a melhor e mais eficiente distribuidora do Brasil. Né? E dentro disso, né, dentro dos quesitos que a gente elegeu, lucratividade e também qualidade de vida para os nossos colaboradores. Sem dúvida. E nós temos a nossa cultura muito clara e muito forte, né, Manu, que hoje, dentro do processo nosso de recrutamento e seleção, é obrigatório, já faz parte do recrutamento, o colaborador que entrar na Profetiva, ele tem que participar de método CIS e ele tem que fazer coaching, processo de coaching.
E, infelizmente, a gente sabe, tem pessoas que não vão comprar essa ideia, que estão dentro da empresa hoje, e, infelizmente, né, portas serão abertas e portas serão fechadas. E faz parte, e está tudo bem. Mas a gente vai levar a nossa cultura muito forte. Está sendo inserido o ecossistema, na cultura da empresa. Isso é essencial. E é importante, né, falar sobre... A gente falou muito sobre dinheiro aqui, o nome do podcast, Crescer e Contribuir, né? Muitas vezes atribuem somente felicidade ao dinheiro. Né? Você é feliz? Sim, eu sou feliz. Eu tenho a minha conta bancária lá, tá bem gorda. Eu tenho minha independência financeira conquistada. Eu já tenho meus imóveis. Mas, Sil, o que é ter uma vida plena? O que é viver em plenitude? Né? Você que está nessa jornada há tanto tempo e tanta gente que referencia ser feliz ao dinheiro. São quantas áreas, Sil, que nós temos em nossa vida? São várias áreas. Então, olha só, a pessoa, quando ela vem, que nós chamamos para o processo, ela vai fazer uma ferramenta. Uma delas se chama MAS, né? Que é ali um mapa de autoavaliação. E dentro dessa ferramenta, não é só fazer a ferramenta e colocar a nota ali, não é só isso. Existe um processo por detrás disso. Então, a pessoa ela vai fazer a vida fluir na espiritualidade, vai fazer a vida fluir no relacionamento com os familiares, que são os parentes, conjugal, quando a pessoa é casada, filhos, parte social, saúde, a vida intelectual, porque as pessoas pensam que é só fazer muitas vezes uma faculdade ou uma especialização e não, a pessoa tem que buscar conhecimento intelectual também para a vida conjugal, também para se relacionar com o dinheiro. Então, assim, existem treinamentos que é para essa área, para a pessoa aprender a lidar com o dinheiro. Quem tem filhos, por exemplo, se os filhos estão numa fase de lidar com as birras. Então, assim, não é só para a vida profissional. Então, vida intelectual, que mais? Profissional, financeiro, emocional e o servir. Todos esses pilares, eles precisam ser olhados, eles precisam ser vistos. E isso é bíblico. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, assim, e muitas pessoas, elas pensam que essa vida em abundância... dinheiro. É só dinheiro e vou até além. Tem pessoas que, ao meu exemplo, anos atrás, pensam que é só para a eternidade. Que essa terra é efêmera, que tipo assim, que nós viemos aqui para viver de qualquer jeito e tanto faz e tanto fez. Eu não acredito nisso. Por quê? Por que Deus nos daria a vida para viver uma vida de qualquer jeito? É a mesma coisa. Pensa que aqui está uma pessoa com obesidade e ela está com 150 quilos. E que seja um homem que o peso normal seria 80. E essa pessoa está com 150 quilos. Digamos que ela vem para uma jornada, ela passa por um processo e ela emagrece. E ela chega aos 80 quilos. Ok, então assim, quando eu pergunto para a pessoa, eu tenho casos como esse, quando eu pergunto para a pessoa, você acha que Deus te queria assim? Com obesidade, sem energia, sem disposição, você acha que Deus queria você assim? Ou Deus que é um pai amoroso, assim como você está me dizendo, queria você assim, saudável, com 80 quilos, tendo um bom relacionamento sexual, porque não adianta querer dizer a pessoa que tem obesidade, que tem falta de energia e depressão, que ela tem libido. Orgulho. Orgulho. Não tem. Não tem. Não tem libido, não tem disposição, não tem força. Baixa o hormônio da testosterona, né? Sim. Exatamente. Então, assim, Deus que é um pai, ele quer o ser humano pleno. Eu não acredito que Deus queira trazer pessoas para esse mundo para sofrer. Claro que tem coisas que são propósitos. E aí, até nesse ponto, a metodologia vai ajudar na identidade, para a pessoa ela suportar alguma coisa que é muito desafiador para ela, que é impossível, que é a parte de Deus. Então, vida em abundância, plenitude, é a pessoa ela olhar para todas essas áreas e entender que, acima de tudo, ela é um ser espiritual nessa terra, e não o contrário. Muito bem. E a gente sempre costuma dizer que ser feliz em todas as áreas de forma plena é possível, Sim. mas é difícil. E sempre você vai ter uma área ou outra Sim. que precisa estar sendo monitorada constantemente. Então, quanto mais você vai tendo musculatura emocional, mais você vai conseguindo transitar em todas esses 11 pilares, né, Sil? E eu estava comentando essa semana com a Manu que para a gente ter mais inteligência emocional, nós precisamos, além de nos conhecermos, nós
precisamos ter percepções dos nossos gatilhos emocionais. Os sentimentos. Por exemplo, os sentimentos. Imagine que você, o casal, procura fazer de forma preventiva o controle de forma natural para não engravidar, né? A famosa tabelinha. Né? Como que é feito o processo lá? O casal faz como? Anota como que tá lá a pepeca, né? Sim. Hoje tá seca, hoje tá úmida, hoje tá escorregadia, hoje tá... Enfim, outras fatores. formas de... Mas você faz o toque para saber? Não. É apenas pela... Percepção. A mesma coisa ocorre com o nosso sentimento. A minha esposa falou alguma coisa, me acionou algum gatilho de raiva, de dor, antes de eu responder, eu já vou sentir como que aquilo feriu o meu peito, eu vou perceber em mim que sentimento é esse, o que ele está causando. Se eu continuar, o que vai causar de ação em mim que vai ferir ela também. E você começa a se perceber o que aquela palavra, aquela dor gera, que sentimento, que vai gerar uma ação, e você começa a ter musculatura emocional. Então, quer dizer que quem participou de uma inteligência emocional não vai mais sentir dor? Quer dizer que não vai mais ficar irritado? Quer dizer que vai ser um poço de ternura? Não, você vai administrar tudo isso internamente, reverbera aqui dentro, tem a percepção do que está acontecendo, que vai acontecer, e administra internamente e descarrega de forma suave. Uau, é isso mesmo. Então, como é importante essa questão da consciência. Porque senão a pessoa ela pode padecer, morrer, mesmo tendo vida. Que coisa. A pessoa fica como um zumbi. Por isso que o propósito desse podcast, desse nosso momento aqui, é justamente compartilhar essa experiência para que gere vida e até mesmo que as pessoas elas tomem decisões a partir, né, de vendo a experiência de cada um. Então, assim, já há um longo tempo que eu trabalho com a metodologia CIS, isso que eu vejo. É algo muito científico, muito estruturado. E, acima de tudo, eu vejo assim, a graça de Deus, que tem coisas que eu falo assim, é sobrenatural. E isso eu vejo já tem cerca de 7 anos. Não tem como não compartilhar isso. E eu estou muito feliz, sabe, Paulo, por você estar abrindo aqui essas questões da sua vida conjugal, empresarial, enfim, a Manu contar algo tão forte, né? Tão assim, que talvez nem sei, né? Os familiares, nem eles sabem disso, que você estava pensando em deixar uma cartinha... de despedida. Esses dias uma carta, né? Nem uma cartinha, não vamos deixar bonitinho. Uma cartona, hein? Uma carta. Esses dias eu fiz um vídeo falando, né, no meu Instagram. Já conversei algumas vezes, mas de uma forma assim mais sutil, né? Sim. Talvez agora eles assistindo. É importante podcast, relatar, né, Manu, que tá tudo bem, que você tá restaurada. Com certeza. Mãe, te amo. Tá tudo certo. Que tá tudo certo. E outra coisa importante também que a Manu não falou, mas... Conta um pouquinho, Manu, de toda essa transformação que você viveu, não só da cura da depressão, mas também da cura dos traumas, das perdas dos filhos que a gente teve, dos abortos. E qual que é a tua missão agora aí que você projeta para o futuro? Então, antes de falar essa parte, lá no início foi que eu queria falar sobre visão positiva de futuro. Sim. Para mim, no CIS foi mega impactante. Porque assim, o Paulo sempre foi empreendedor, sonhador, visão. E ele falava, Manu, vamos fazer isso, vamos morar em tal lugar, não sei o que lá. Eu falava, Paulo, para com isso, olha a nossa conta, olha isso, olha aquilo. Eu falei, desce, Paulo, desce, Paulo. E ele lá em cima, né, voando longe. E aí, quando eu cheguei lá no CIS, que o Paulo, ele leva a quinta potência, né? E ele, não, pensa mais alto, mais alto. E eu ia indo, e aí eu falei, cara... Por que eu me conformo? Para mim, assim, ó, eu falava assim, para que ter um carro importado se o meu HB20, que eu tinha na época, me leva ao mesmo lugar? A minha visão era desse nível, tá? Te compreendo, era assim. Eu era assim, meu Deus, por que tal coisa? E eu não me imaginava entrando numa loja chique, eu nem entrava. Então, eu tinha muita crença de merecimento. E lá no CIS foi o comecinho. Eu não vou falar que eu fui curada no CIS, eu tô nessa jornada. Tá no processo, né, Manu? Tô no processo. Mas lá eu entendi. E eu acho que isso impactou muito o Paulo, né? Porque eu cheguei falando, nós vamos fazer isso, vamos fazer viagem internacional, isso, aquilo. Coisas que para mim eram muito distantes. Para mim estar aqui hoje... Gente, é uma quebra de crenças, porque eu sempre imaginava os outros no podcast. Eu falava, amor, te imagina num podcast, mas eu não. Eu sempre me colocava atrás, né? Eu sempre empurrava o Paulo ali para frente, mas eu queria estar nos bastidores. Eu sempre empurrava ele. Eram crenças minhas, né?
que foram quebradas. Então, isso para mim foi muito impactante, a visão positiva de futuro. E agora, né, sobre os assuntos, né, nós perdemos 2 filhos, né, em gestação, que foram traumas muito fortes para mim, né? A minha depressão se iniciou ali, né? Então, em 2017, a gente teve a primeira perda gestacional, que foi o nosso primeiro filho, e aí que começou a iniciar a minha depressão, né? E foi muito difícil. E aí, os 2 filhos que nós planejamos, nós perdemos. E aí a Rebeca e o Henrico são anjos, né? Foi Deus que me deu, Deus que nos deu a Rebeca e o Henrico. Mas nas gestações eu sofria muito, porque eu tinha aquele medo de perder, estava presente em mim, me endurecia. E eu fui buscando essa cura, né? Então eu faço coach, né? E a minha coach, a Anice, ela tem me ajudado também, o Tadal também, que é o nosso retratista, mas também é coach, tem me ajudado. E eu fui descobrindo e fui perdendo esse medo. Esse medo me travava nas áreas da vida, travava na sexualidade também, porque o corpo, ele entende que eu tenho medo de ter filho e ele se fecha, ele se retrai, né? Eu fui entendendo o meu corpo, fui entendendo isso. E também, junto em retiro, né, que eu fiz o Tabor Mais, tudo foi ajudando no meu processo de cura para tirar esse meu medo, né? E talvez, por que não, tenha alguma coisa a ver também quando eu fui criança, do meu passado, né? Sobre ter filhos, sobre criação. E eu fui entendendo isso. E hoje, e quando eu falo com a minha coach Anice, eu falo, Anice, eu quero ter um propósito, eu quero ajudar essas mãezinhas de anjo, porque é um assunto que não é falado. A mulher se fecha, o companheiro não sofre como a mulher, né, amor? Muitas vezes eu julgava, eu sentia raiva do Paulo, eu falava, por que ele não está sentindo o que eu sinto? O homem é muito racional, né? Sim. E aí eu quero, não sei ainda como, mas é um propósito que Deus colocou no meu coração e eu quero estar fazendo um projeto e ajudando essas mãezinhas de anjo. Que assim como eu sofreram, não tem com quem conversar, a sociedade não sabe como reagir, muitas vezes fala coisas que machucam muito, né? Ai, Deus quis assim, ai, ia nascer com uma formação, ai, mas você tem a Rebeca, ai, mas... Então não conforta em nada isso, quem é mãe sabe. Isso não é nenhum conforto. Então, isso tem que ser falado. A sociedade tem que entender que isso acontece, infelizmente, né? A estatística é 1 a cada 5 mulheres sofre aborto. Então, isso tem que ser falado. A gente tem que trazer isso à tona. E eu sinto no meu coração de ajudar essas mãezinhas. Uau! E é importante também a gente lembrar, né, Manu, da tua cura sobre os abortos, que você falou no Tabor Mais, né? Então, honrar também a vida do Everton lá, que está na frente do Tabor Mais, que é o nosso grupo de oração, e que a gente participa toda quinta-feira. E lá, quando a Manu foi curada, quando ela voltou para casa, depois da cura, ela falou, tem uma coisa para te contar, você tem que estar aqui e tal. Falei, beleza, vamos lá, vou ouvir o que é. Ela chegou em casa... Falou, Paulo, eu tô curada dos meus traumas, dos meus abortos. Deus me curou. Do meu medo de ter filhos, né? Filho. Aí eu falei, uau, legal. E aí? Ela falou, estou aberta à vida. Uau! Aí eu... Ufa! E agora, né? Paulo entrou em choque. Entrei em choque. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá bom, senhor, mas tá nas suas mãos, né? Então, quantos filhos mandar, a gente tá aberto. Mas foi uma cura, assim, extraordinária, porque uma coisa é você se curar, outra coisa é você dizer, não tenho mais medo ao ponto de recebo tudo que Deus me der, né? Sem dúvidas. Então, uau. Foi realmente extraordinário. Então, eu acredito que a Manu, nesse projeto, nessa missão aí de ajudar mães de anjo, é uma missão de Deus aí na vida. Que Deus ilumine, Amém. para que você seja bem orientada porque a mulher, eu acredito assim, ela é como se ela pisasse, ela ia trazer vida e de repente ela está no vale da morte. Porque a depressão é isso, né? Talvez aí desencadeou isso em você. Sim. E isso acontece. E tem sido muito comum, principalmente pelo ritmo, no dia a dia das mulheres. Isso são vários fatores. Muito tempo tomando anticoncepcional, Sim. Muita coisa. Você entende mais sobre o corpo humano, né, Sil? Mas a mulher, uma que ela tá deixando mais tarde, né?
Para começar a engravidar. E tem todo esse fator hormonal que envolve, né? Sem dúvida, tem que verificar como que estão ali o fígado, que influencia muito em um órgão chamado tireoide. Então, assim, muitas vezes está descompensada ali esses hormônios T3 e T4. E é uma coisa que não é olhada. E sem dúvida também outra coisa que impacta muito é a parte emocional, é o estresse do dia a dia. Porque nós somos corpo, mente e espírito. Nós não somos só um corpo. Não somos também só as nossas emoções. Não somos também só o espírito. O espírito é que vai ficar, é eterno. Mas nós somos corpo, mente e espírito. O que nos dá legalidade nessa terra de existir, de ter direitos e ter deveres, é o fato de ter um corpo. Então, como eu estou cuidando desse corpo e existem coisas assim, maneiras que se pode fazer, até uma alimentação. A alimentação saudável, ela gera vida. Tudo tem um certo poder na nossa vida. A alimentação, ela pode gerar vida, pode gerar morte. É como as palavras, pode gerar vida, como pode gerar morte. E aí essa falta de consciência das pessoas na alimentação, até mesmo de certos profissionais, de levar em consideração ali os exames só o valor de referência, ali quando se olha, de querer tratar só com medicamento. Então, assim, tem muitas outras alternativas que deve ser colocado, né? Principalmente na vida dessa mulher. E, acima de tudo, essa história, essa parte emocional, a parte da espiritualidade. Mas eu tenho certeza, mano, que o Senhor vai te guiar nessa jornada para que você compartilhe. E compartilhe mesmo, amiga, porque é muito bom. Eu tô aqui, assim, eu me seguro, vocês sabem, né? Às vezes eu dou uma segurada nas emoções e tudo mais, né? Mas muito emocionada e muito feliz e grata de poder estar ouvindo a sua história, a história do Paulo, que para mim já fez muito sentido e eu já estou crescendo. A contribuição de vocês está fazendo com que eu cresça e fazendo cair muitas fichas aqui para mim. Eu estou pensando assim, putz, por que eu não fiz antes com eles? Olha só. Mais antes tarde do que mais tarde, né, minha gente? E nós também vamos contribuir muito, porque eu e a Manu, a gente fala. Então, nesse projeto da Profetiva, a gente não quer só ajudar também só o pessoal do mercado vidreiro, o pessoal do mercado do alumínio. A gente quer ajudar casais, né, Manu, que trabalham junto, que têm dificuldade de relacionamento, que brigam entre eles na empresa, na família. Então, a gente tem essa missão de ajudar casais que trabalham em empresas familiares, que têm dificuldade de relacionamento com os filhos. Porque hoje eu posso ver que eu não era pai. Não, amor. Eu tinha filhos, sim, mas eu não era pai. Como grande parte das pessoas tem filhos e não tem a identidade de pai e de mãe. Não tem identidade de pai. Hoje eu tenho identidade de pai, eu vivo isso em abundância mesmo. Eu tenho orgulho de falar. E é o que a gente quer. A gente quer ajudar casais, empresas que estão na gestão familiar, de dificuldade de relacionamento com marido, com mulher, com filhos, ajudar eles a transitar nesse ambiente para conquistar a abundância. Inclusive, já está ali, né, até no projeto, né? Que nós vamos fazer o workshop para o pessoal aí que é dessa área de vocês, enfim, e que eu tenho certeza que para eles vai ser um divisor de águas, porque quando vem a consciência, a pessoa, opa, eu tenho um problema. Isso. E como o Paulo falou, né, as empresas, elas geralmente são formadas por famílias. Sim. Então, como eu era a mulher que, eu fazia o financeiro. E aí vinha a briga. Eu não era empresária. O Paulo, até quando ele me apresentar para alguém, ele falava, essa aqui é a Manu, minha esposa. Hoje não. Hoje, sem eu falar nada para ele, ele fala, essa é a Manu, minha sócia. Então, a gente chegou nesse nível e a gente viveu muita coisa ruim lá atrás. Então, a gente quer contribuir com essas famílias, com esses casais. Às vezes é pai e filho também, né, amor? Sim. Não só casal, mas que também restaurar esse relacionamento. Porque, como a gente falou antes, qual frequência eles passam para a empresa? Não tem como prosperar. Então, a gente quer alavancar, a gente quer que todo mundo cresça junto, né? Mas, Sil, você estava, né, falando, elogiando a nossa história, mas eu também queria ouvir um pouquinho a tua história, como você decidiu entrar nessa jornada, como que é para você ser essa master treinadora que você é. Eu te admiro demais, né? Então, eu me espelho muito em você. Foi muito legal a gente ter feito Plenitude juntas, né? Foi muito maravilhoso. E eu queria que você também contasse a tua história, porque ela é inspiradora. Sim. Bem, eu tinha preconceitos. Na época, eu não me via assim. Uma pessoa assim, que tinha preconceito. E eu era com desenvolvimento pessoal, porque na minha cabeça eu pensava assim, eu tô aqui na igreja, então Deus é tudo. E vai resolver minha vida.
Então, assim, hoje eu vejo que eu não tinha autorresponsabilidade. E aí foi, assim, atrás, assim, como eu vivia, assim, muito voltado... Não era que eu tinha espiritualidade, gente, na verdade era uma coisa mais religiosa, de estar envolvido e tal. Então, assim... Tô na igreja. Tô na igreja e fazia várias coisas, ministro da Eucaristia, eu já fui coordenador da liturgia e tal, mas às vezes isso pode acontecer até mesmo com outras pessoas. Comigo era assim, eu percebia que eu queria me sentir importante, que era bom eu estar lá, mas eu fazia a coisa certa pelo motivo errado. Hoje eu percebo, eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa consciência. Se alguém chegasse e me contasse algumas coisas, falasse, Silvana, você tá assim, assim, assado... Eu nem sei se eu agradeceria, que talvez ia pensar, ai, o que tá vendo? Porque eu era disfuncional, uma pessoa disfuncional, não conseguia enxergar isso. Era uma pessoa, assim, educada. E aí algumas coisas foram acontecendo, justamente, eu percebia que, às vezes, as pessoas que tinham menos conhecimento que eu, elas prosperavam muito mais, com menos conhecimento. E eu e meu esposo, a gente vivenciou algo que foi bem difícil quando a gente descobriu que nós não podíamos ter filhos pela ciência, pela medicina. Isso não é possível. Então, assim, foi um momento de muito luto, de muita dor. Que, como você falou, Manu, às vezes as pessoas, elas querem ajudar, elas só pioram. Ela não é. Então, adota. Você deve ter ouvido, mas por que você não adota? Adota. Exatamente. Sim, algumas pessoas comentam, mas é assim, você vê que a pessoa está mais perdida ainda, não sabe o que está falando, enfim. E ok, então assim, nós não tivemos assim um amparo, as pessoas também elas nem sabem o que fazer. Na verdade é isso, elas não sabem. Então, assim, elas silenciam, elas percebem. E aí, assim, um pouquinho antes da gente conhecer a metodologia CIS, eu e meu esposo, nós somos... Meu esposo que está aqui, gente, aqui nos bastidores, vocês não podem ver, mas ele está aqui, né, tipo, olhando, e já acho que um pouco ele vai fazer assim, já para nós. Grande Cláudio. E aí, nós fomos fazer um retiro na... Como que era o nome, amor, lá? Nós ficamos 3 dias num retiro de silêncio, procurando entender essa dor. E lá em Ponta Grossa, nos Monges Beneditinos. Então tem o nome já... Abadia da Ressurreição, lembrei, amor. Na Abadia da Ressurreição, nós fomos em Ponta Grossa, ficamos 3 dias. E lá nós vivenciamos muito essa dor, esse luto, essa dificuldade. Meio que, em alguns momentos, até não querendo acreditar que um momento ia acontecer. E aí lá o irmão, né, nós chamamos a pessoa que atendeu lá e falou, olha, é importante vocês buscarem ajuda, vocês se abrirem ao desenvolvimento. Ele falou desenvolvimento pessoal e falou algumas coisas. E eu fiquei pensando naquilo, porque o Cláudio até estava fazendo uma especialização em inteligência espiritual e eu até falava, amor, mas será que isso é de Deus? Será que você precisa disso aí mesmo? Orgulho. Era preconceito, orgulho, exatamente. E eu ficava assustada, isso me dava assim um negócio, sei lá, vai que é um negócio de ocultismo, sei lá, eu pensava alguma coisa assim, nesse sentido. E aquilo começou a doer muito, nós fomos para esse retiro de silêncio e lá ele falou, e aquilo ali eu fiquei para mim. E tanto é que naquela semana, passou umas 3 semanas, eu já estava bem, até que eu tenho um ataque, é tipo um ataque... dentro da minha mente mesmo, que é como se eu ouvisse pensamentos assim, que eu pensava que eram meus, hoje eu entendo que não eram meus, pensamentos que falavam assim, eu não dou certo na vida, eu nunca vou ser uma pessoa feliz, eu não dou certo na parte conjugal, eu não dou certo na parte financeira, e essa voz que vinha assim em primeira pessoa, que quem faz metodologia CIS sabe que é uma voz que ela vem para matar, roubar, destruir, né? Até um dia, naquele sábado, eu lembro tão bem, aquela voz aí falou assim, você não vai mais dar certo na vida, acaba com isso. Aí o meu esposo, ele tinha ido fazer um curso, não lembro o que uma especialização, e eu lembro que era um sábado à tarde, eu olhei no relógio, era 14 horas, e eu vivendo aquela dor, orgulhosa, nem tinha contado para ninguém também, a gente não contou nem para os nossos familiares, nada, a gente ficou assim, sabe, fechados. E aí aquela voz veio, e eu pensei, sabe do quê? Se eu pular desse apartamento, tava no 4º andar, né, que a gente morava, amanhã, tipo domingo, 7 horas, já acabou tudo. Já fui até enterrada. E me veio isso na cabeça. E aí, de repente, eu falei, meu Deus, o que eu tô pensando? E aí veio aquela voz, quem sabe se você for numa facada, vai ser menos trágico. E aí, foi quando assim, eu falei, meu Deus, me socorre, me ajuda, por favor, o que tá acontecendo comigo? E de repente, foi naquela voz. E aí, naquele sábado à tarde, uns amigos nossos, né? A Marielle e o Alex, que são nossos compadres, eles haviam feito o método CIS.
E aí ele veio e falou, olha, eu fiz não só o CIS, mas eu fiz a formação em coach, e eu quero te convidar para você ser a minha coach e tudo mais. Falei, oxe, que negócio é esse? E aí, naquela semana, eu tinha pesquisado uma especialização em coach. Né? Tipo assim, mentor e coach, que eu ia fazer e tal. E aí, eu até comentei com o Cláudio, assim, falei, eu vou fazer isso aí. Vou fazer a experiência, assim, eu estava bem aberta. Aí, eu fiz a primeira, a segunda... Até na terceira sessão, eu já era outra pessoa. A minha mente já estava restaurada. Eu lembro que eu lendo o livro, né? Eu li junto, sabe? O Autorresponsabilidade e o Cavaleiro Preso na Armadura. Eu não entendi o que acontecia comigo, né, amor? Eu li, e o que eu fazia, amor? Eu lia e chorava. Gente, eu lembro de eu até hoje, assim, eu sentada. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? As fichas, elas não caíam, gente. Eu, tipo assim, foi uma pancada na minha cabeça. Tô toda arrepiada. Assim. Eu não via a vida. Sabe, eu lendo o Cavaleiro Preso na Armadura, eu falava assim, nossa, eu tô presa. Eu não tô vendo a vida, eu tô nas minhas armaduras. E eu nem sabia que armaduras que era a falta de autorresponsabilidade, que era o orgulho, tudo isso que a gente aprende. Né? E aí, foi quando o Alex falou, olha, você tem que fazer o método CIS. Então, assim, o que me resgatou foi o processo individual. Né? Você ter um coach, ele te ajuda, um coach, como no caso do Alex, assim, eu sabia, eu sentia, ele queria o meu melhor, ele estava sentindo a minha dor, né? Então, que é o meu compadre, hoje, né, a gente formamos uma amizade tão profunda que nós somos, inclusive, padrinhos, né, da quinta filha dele, que é a Duda. Ele tem 5 filhos. Ai, que lindo! Exatamente. Então, assim, e eu sempre senti o quanto que ele queria de verdade. Ele achou um método, assim como o Paulo contando, ele achou uma forma de ajudar. E ali estavam as ferramentas, ele identificou e passou a aplicar. Gente, a minha roda não girava, eu tenho ela até hoje. E aí nós fomos e pensamos assim, nossa, mas investir toda essa grana, porque nós fomos para o Rio de Janeiro. A crença de merecimento batendo ali, né? No próximo. E aí, assim, nós íamos fazer a inscrição, por exemplo, isso era tipo final do ano. E o próximo seria só em agosto em Curitiba. E aí o Cláudio falou assim, mas espera aí, como assim um negócio que transforma tanto a vida das pessoas, a gente vai esperar todo esse tempo? Eu falei, mas o próximo é Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é caro as passagens aéreas, totalmente limitada, totalmente escassa e tal. E aí, tipo, deu certo, falei, quer saber, vamos tomar a decisão, né? E investimos, pegamos o próximo na próxima e já fomos. E lá começou todo um romper ainda mais intenso. E aí, logo eu já comecei os atendimentos individualizados e tudo mais. E é aí que eu vejo daí a graça, a manifestação de Deus, que eu vou com esse desejo. Porque eu sei que hoje eu vejo, nossa, eu estava num vale. E não era um vale qualquer, o vale da morte. A morte, ela estava me visitando. Né? E a ponto de eu pensar essas coisas. E aí depois eu iniciei nessa jornada, fiz a minha formação com o Paulo Vieira, a formação em coaching, master coach. E na época, aqui em Cascavel, não tinha muitas pessoas que iam fazer, que vivenciavam. Então, assim, eu fui trazendo isso para cá, atendendo as pessoas. Você foi criando também o seu ecossistema, Fui criando o ecossistema. E desde lá, nunca parei. Então, atendimento individual, atendimento por meio de imersões, treinamentos, masterclass, workshop. E eu acho assim que essa metodologia, ela não é só uma coisa que você escolhe, ela também te escolhe. Eu vejo isso. Que tudo vai compelindo, às vezes eu falo, nossa, aquela pessoa ela precisava. E aí é só você colocar em oração que tem um momento que as coisas se encaixam. Então, por isso que eu permaneci. Eu já vi pessoas indo e vindo, porque quando eu cheguei aqui, né, então, tipo, que eu voltei, eu falo assim, é como se eu viesse outra pessoa, mas as pessoas continuavam a mesma. Então, há um certo tempo, até mesmo antes da pandemia, as pessoas eram fechadas a isso. Hoje eu vejo que está mais aberto, por quê? Cresceu muito até a questão da Febracis, o Paulo Vieira, essa questão das mídias sociais. E eu também fui aprendendo formas e maneiras de trabalhar com as pessoas isso. Que não é algo muito distante, que é algo possível. Eu tornei isso possível através dos Team Coaches Lives, que nós chamamos. Então, assim, eu fui trabalhando a pessoa e fazendo ela entender que a metodologia poderia ajudar ela. Então, são muitos casos hoje que eu tenho. Na vida financeira, profissional, imenso. Muitos ganhos, né, Sil? Que história linda, maravilhosa. E por isso que a profissão de coaching ela é tão denegrida, né? A gente fala muito do orgulho.
muitas pessoas buscam uma formação em coach e buscam se tornar coaches simplesmente pela grana, pelo dinheiro. E é um chamado, realmente. Sem dúvida. Ser um coach é um chamado. Se for coach integral sistêmico, é um chamado, é uma missão. Sim. Então, hoje eu vejo isso claramente, porque eu tive que moer o meu orgulho, eu tive que sarar todos os meus vícios emocionais. Então, além de ser viciado em criticar, eu era obeso, eu era viciado em pornografia, eu era viciado em masturbação, né? E eu brigava e criticava com os meus filhos. Então, ou seja, ao mesmo ponto que a Manu já tinha perdido o prazer de viver, ao mesmo ponto que você já não via mais luz no fim do túnel, eu também não via mais. Eu achava que minha vida vai ser essa. Sem visão positiva de futuro, né? Eu falei, minha vida vai ser essa M aí pro resto da vida. E aí o que eu fazia? Eu dava um jeito de brigar com a Manu para sair da cama, para ir pro sofá, para ficar assistindo televisão, daí 2, 3 horas da manhã, daí pegava o celular, daí ficava vendo o Instagram, daí caía no YouTube, daí via pra pornografia, aí ia pra masturbação. Não dormia, no outro dia ia trabalhar, que nem um zumbi, e não sabendo o que estava acontecendo comigo, e me entupindo de gordura, de carboidrato, e aquela vida lazarenta. Disfuncional. Então hoje, eu, graças a Deus, assim, vendo todas essas fraturas que eu curei, que eu restaurei, que estou nesse processo, nessa jornada, o quanto que a gente consegue contribuir e ajudar outras pessoas. Então, realmente, ser coaching é um chamado, é moer o orgulho e é... Além de tudo, né, se buscar conhecimento de forma ininterrupta, né? Conhecimento contínuo. É sempre, a jornada nunca para. E não é porque eu estou aqui que eu estou pronta. Né? Não existe um certificado tipo, olha, está pronta para a vida. Isso não existe. Então, sempre o que nós falamos, né? A Camila, ela pega muito nesse ponto, é jornada, é processo. Eu tenho que estar num processo. E muitas vezes, quando você cumpre um processo de nível 1, aí você vai para o processo no nível 3. Ou seja, começa de novo e já não dá certo mais o que você fez no nível 2. Você tem que ir para o nível 3. E assim por diante. É processo de você estar com pessoas, né? De criar, de fazer com que pessoas também venham para esse meio. Então, acima de tudo, é missão. Ó, nós estamos aqui, nós não estamos ganhando para fazer isso. Pelo contrário, nós estamos pagando para fazer isso. Por quê? É algo que a gente sabe que transforma a vida das pessoas, que vai transformar talvez a sua vida, de que está ouvindo esse podcast, você pode tomar a decisão, seja de fazer o método CIS, de procurar um coach, para que te ajude nas suas demandas, para que te ajude talvez na sua dor, para que você saia de um estado e vá para outro, aquilo que você deseja. E vou ter um ponto, sabe? Eu nem tinha essa questão de visão, eu quero chegar lá, porque é como a Manu falou. Talvez o Paulo tinha na parte empresarial, business. Ele era mais tranquilo para ele isso. Mas eu também não conseguia me imaginar assim. Eu era como a Manu. Eu tinha um Herbie, gente. Um Fusca, que eu sempre falava isso também. Tipo assim, por que eu vou ter um carro melhor sendo que ele faz as mesmas coisas? Então, assim, e no fundo era identidade, questão de não merecimento. E aí, quando você se vê como merecedor, uma pessoa com a identidade restaurada, você flui e aí você não consegue ficar quieto, né, amigos? Não. Porque, estamos aqui. Tem que abundar na vida das pessoas. Exato. Tem que levar conhecimento. Porque eu sempre falo assim, que a graça, esse conhecimento também é responsabilidade. Eu penso, um dia eu chegando lá na eternidade, e Deus fala, por que você não falou aquilo que fez bem para você, por que você não transbordou na vida das outras pessoas? E eu tenho esse chamado. Esse ano, Deus começou o ano falando para mim, semeia. Vai semear, semeia. Aonde você puder semeia. Então, isso já faz até parte, né, de um projeto que Deus colocou para mim, tipo, semeia. E eu tô semeando. E eu já vejo a colheita. Isso aí. E é por isso que temos o crescer e contribuir, né? Aqui nós vamos crescer, né, Sil? Vamos contribuir e vamos trazer, como tá aqui, né? Cresça, contribui e inspire. Então aqui vai ser um ambiente de histórias inspiradoras, histórias de crescimento, histórias de desafio e superação. Uau! E que assim seja, né? Estou muito feliz de poder participar novamente. Eu retomo, sou muito grata a Deus por poder ter nos proporcionado isso, porque assim, nós temos condições emocionais, condições físicas, condições financeiras, condições de tempo de poder estar aqui. Então, quero agradecer muito a Deus, quero agradecer a vocês, a meu esposo, que também, incentiva e está ali todo momento na parte estratégica, amparando, que não quis aparecer, quer dar oi aqui, amor?
Não, ele disse que não, gente. Então, assim, a esse local, ao Fábio que nos concedeu esse momento. Nós estamos gravando hoje, gente, num sábado, e o Fábio está aqui. Obrigado, Fábio, por contribuir aqui com a gente. E a vocês, e a você que está ouvindo esse momento, caso você se decida, você quer dar esse passo na sua vida, você quer aprofundar, você quer, talvez você se vê passando por isso que a gente passou um tempo atrás. A Manu passou pela depressão, o Paulo passou pelas dificuldades ali no negócio. Nós percebemos que eu avancei na parte da espiritualidade, na parte profissional, em tudo, porque eu tive um método. E constantemente eu estou no ecossistema. Então, se você tiver interesse, você pode nos procurar, pode procurar a mim, pode procurar a Manu e o Paulo, não é mesmo, gente? Para que você se torne uma pessoa amparada pelo ecossistema. Para que você dê um passo, quem sabe fazer o método CIS, ou quem sabe algum outro treinamento, ou quem sabe ser acompanhado por um de nós. Não é mesmo? Com certeza. É isso aí, é isso aí. Lindo e maravilhoso. Estamos sempre à disposição para... isso já é um dos princípios judaicos cristãos, né, Cris? Todo homem, toda mulher, ele deve ter uma multidão de conselheiros. Então, escolha os teus conselheiros. Pegue pessoas que você admire em cada área dos 11 pilares da tua vida, todos esses pilares que a Sil falou, e escolha. Se você está querendo conselho sobre casamento, teu casamento não vai bem, não vai falar lá com a tua amiga que trai o marido, ou o marido que trai, que eles têm briga. Escolha um casal que possa te aconselhar de forma correta, que te leve para um caminho de edificação na tua vida. O mesmo vale em todas as outras áreas. Não vai pegar conselho financeiro de uma pessoa que não tem conselho para dar e está muito mais preocupado em falar mal da vida dos outros. Então, tenha uma multidão de conselheiros, sim, não seja orgulhoso, né? Mas escolha as pessoas certas. E como que faz para escolher as pessoas certas? Tem que trocar de mesa. Tem que trocar de mesa. Tem que sair da mesa que você está e ir para as outras mesas. Sem dúvida, um ecossistema, o ecossistema, o que é o ecossistema? É o meio, é um ambiente, as pessoas que você convive, ele pode te puxar para baixo ou para cima. Isso é importante. Então, assim, se eu sou uma pessoa que quer crescer profissionalmente na parte financeira, eu tenho que estar com essas pessoas que já têm a identidade da parte financeira e profissional mais restaurada. E mesma coisa a espiritualidade. Então, assim, eu tenho que me cercar de um ecossistema que busca isso. Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer parte do seu ecossistema, da sua vida. E é isso, né? Vamos finalizar o nosso momento. O que você tem a dizer, Manu, do nosso podcast, nossa estreia? Então, nosso podcast é de milhões, né? E nós não falamos sobre dinheiro, né? Mas eu queria deixar um recado, né? Você que está em casa, acredita em Deus, tem fé, está esperando Deus fazer algo na sua vida, o que você está fazendo de diferente? Porque eu era essa pessoa, tá? Eu estava lá em casa, não, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, eu vou ter um filho. E eu não estava fazendo a minha parte. Eu demorei para entender que Deus, Ele quer abundância para nós, mas Ele nos deu o livre-arbítrio lá no começo com Adão e Eva, né? Então, o que eu estou fazendo de diferente, né? Então, você que está aí assistindo, o que você pode fazer de diferente? Deus vai te abençoar, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Estamos aqui abertos a ajudar você. E sobre esse podcast, ele nasceu do coração, ele nasceu de Deus, né? Eu tenho muita gratidão pela Sil, pelo Cláudio, por tudo que vivemos juntos, pelo Paulo, que está nessa jornada dividindo a vida comigo. Muito obrigada. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que esse, como eu falei para vocês desde o início, esse é só o primeiro, né? Em breve vamos ter mais pessoas aqui, pessoas que edifiquem nessa mesa conosco. Muito obrigada. Muito bem, eu só agradecer a você a estar no nosso ecossistema, a gente ter se conectado. Realmente esse podcast ele tem um propósito de Deus, né? Eu não tenho dúvida disso. E agradecer você, agradecer o Cláudio, né? Como eu falei no começo, já honrando ele que está na parte estratégica aí de todo o desenvolvimento desse podcast. Ele já estava falando nos bastidores ali que no próximo, quem sabe ele esteja aí, né, Cláudio? Quem sabe? Mas a hora chegar, né? vai chegar. E é isso, pessoal. Como a Manu falou, o que você está fazendo? Né? Eu era um obeso, não só no corpo, mas também um obeso intelectual. Me abastecia de conhecimento, sempre fui de estudar, de ler, de ver vídeo, de curso. Mas eu lia, estudava e não aplicava.
Então eu era um obeso intelectual. A partir do momento que eu eliminei a preguiça da minha vida, eu sofria com a preguiça, eu não via a hora de chegar em casa, me jogar no sofá e, vou dar uma descansadinha. E achava que era ótimo aquilo descansar. Hoje eu produzo de uma forma extraordinária, brinco, eu sou um pai incansável, sou um empresário incansável, e eu eliminei a preguiça da minha vida e eu comecei a pegar o conhecimento e aplicar. Então, a partir que eu comecei a aplicar, eu falei, estou aprendendo agora. Antes eu conhecia, agora eu aprendi. Então, dê esse passo que a Manu falou e aplique os teus conhecimentos e elimine a preguiça da tua vida. Exato. Tem uma frase que diz justamente sobre isso, que são suas decisões e não suas condições que mudam a sua vida. Então, quando a pessoa ela fala assim, eu vou esperar quando eu tiver dinheiro para fazer tal coisa. Eu não tenho tempo agora, quando vir, sei lá, um mês que tenha feriado, aí eu faço tal coisa. Ou seja, a pessoa ela está vivendo de condição. Procrastinação. Exato, ela não está decidindo. O que muda um ser humano são as decisões. A decisão de ir lá, e a decisão externalizada, com ação, decisão, ação. E é isso que nós estamos fazendo, agindo, né, para que possa proporcionar para você que nos acompanha uma experiência que te inspire, que a gente possa crescer e contribuir juntos, até mesmo com os futuros convidados que estarão conosco, que nós teremos o discernimento, né, para trazer. E, mais uma vez, gratidão ao nosso Deus por nos permitir estar aqui, nos dar condições. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade enfim, por serem amigos, por confiarem no meu trabalho. Então, assim, muito obrigado. E agora, nessa jornada, né, agradecer ao meu esposo novamente. Olha só, até a arte foi ele que fez. Olha só, essa arte aqui do Crescer e Contribuir, que sempre está ligado, né, com a metodologia CIS, no método CIS. O Paulo Vieira sempre fala, né, crescer e contribuir. À medida que eu cresço, eu contribuo. Então, há esse local que nos acolhe por meio do Fábio. Então, assim, só agradecer. E é isso. Gratidão, pessoal. Vamos encerrar, então. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Prazer estar nessa mesa. Obrigada.